Acho que eu vou começar, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Yara, eu sou diretora voluntária do GA Além do Sangue, daqui de Jaboatão, dos Guararapes. A gente está fazendo a reunião do GA Sem Fronteiras, que é esse projeto maravilhoso desenvolvido, né, pela APEGA, para que a gente possa levar para todas as comarcas, inclusive as que não têm ainda um GA, a informação que a gente tem para compartilhar, o conhecimento, as vivências e as experiências, compartilhar com o pessoal que mora em comarcas que ainda não tem, né? Eu queria passar uns avisos, pedir para quem não estiver falando, colocar o microfone no mudo, de preferência, né, a gente participar com as câmeras abertas, para a gente poder se conhecer, até porque isso aqui, se Deus quiser, no futuro a gente vai ter reuniões presenciais, então vai ser bem interessante a gente já se conhecer. Falar sobre o WhatsApp, né, do Sem Fronteiras, que agora foi unido num grupo só. Então, a gente tem tanto pretendentes que estão tentando a habilitação ou pretendentes habilitados que estão aguardando seus filhos, e também tem pais que já adotaram. Então, a ideia disso é que se troque mais experiências no grupo, né, que o pessoal possa tirar dúvidas e, enfim, interagir mais. E eu acho que é isso. Não sei se o Valdemir quer fazer alguma colocação. Charles, doutora Suzana. Um está esperando pelo outro, né? Então, veja, todo mês, não é, pessoal? Como vocês perceberam, sempre são 2 grupos de apoio à adoção da PEGA, né, que coordenam a reunião. Então, hoje é o GA Além do Sangue, que nós temos a querida Yara, né, acho que ela é tímida, não vi nem um pouquinho de timidez aí por enquanto, nem ficou vermelha, né, eu ficava roxa quando eu era tímida, hoje não sou mais. Né? Então, é o GA Além do Sangue, não é, de Jaboatão, e o GAFA, né? O GAFA é de Garanhuns, né? Isso é muito lindo, não é, pessoal? Essa integração que a gente pode fazer, essa doação que os grupos de apoio à adoção estão fazendo para o interior do estado. Na verdade, a Yara falou que talvez um dia tenhamos reuniões presenciais, mas eu acho difícil, né, no nosso GA Sem Fronteiras. Eu penso que ele vai ser o único que será por muito tempo, não é virtual, porque vai ser difícil a gente fazer uma reunião juntando Pesqueira, Arco Verde, essas cidades todas, né? Acho que o GA Sem Fronteiras, a grande característica dele é que ele vai ficar virtual, né? E isso é muito bom, nós aprendemos que isso é bom e é possível, né? Foi outro ganho da pandemia, né? E assim a gente pode levar essa oportunidade de aprendizado, não é, para todas as cidades. E a gente queria pedir muito, né, entrando aí na vibe dos avisos, não é? Que vocês incentivem os pretendentes que vocês conhecem nas suas cidades a participar dessas reuniões, que realmente é muito diferente, muito importante e fazem a diferença, não é, pessoal? Justamente o tema de hoje, não é, que ficou a cargo do GA Além do Sangue e do GAFA, né? Meu filho chegou e agora, né? Então, meu filho chegou e agora, né? Então, ficamos tanto tempo esperando por esse filho, não é? Nos preparando, não é? Alguns esperam 2 anos, 3 anos, dependendo do perfil, até 5 anos ou mais, né? Se eu quero um bebê pequeno, vou ter que esperar bastante tempo, a gente não sabe quanto, né? E, em geral, a gente acha, não preciso me preparar, não, porque eu já sei. Isso é filho, eu não preciso me preparar, por que eu vou me preparar? Só que, não é, pessoal, a adoção é um caminho diferente, né? Um caminho fantástico, maravilhoso, não é, pessoal? Mas é um caminho diferente. As crianças que vêm por adoção, elas vêm com este caminho diferente. E a adoção, ela tem as suas características próprias, né? Nós vamos precisar de estratégias adequadas para lidar com os nossos filhos, não é? Realmente, o momento da chegada dos nossos filhos, por mais preparados que nós estejamos, nós vamos encontrar desafios. Em geral, no primeiro momento, quando chegam os filhos, dá um branco,
parece que a gente não aprendeu nada, né? Porque na ansiedade da chegada, na euforia da chegada, nós esquecemos tudo. Eu lembro quando eu fiquei mãe de primeira vez, eu fiquei mãe pela biologia, né? Então, naquela época, vocês assistiram aí a palestra com as doulas da adoção, né? Naquela época eu tinha uma doula do parto natural, né? E ela me ensinou a gente fazer um curso de gestante, né? Isso era inédito, né? Há 45 anos atrás, o meu obstetra, ele era uma pessoa assim muito avançada, ele fazia um curso para gestantes, né? Então eles nos ensinavam respirações na hora de nascer o bebê, né? Então e o Valdemir é ginecologista, vou ensinar para ele uma técnica aí, eu acho. Quando a contração está chegando, não é? E aquela dor forte da contração, você tem que fazer a respiração cachorrinho, né? E num outro momento você tem que fazer a respiração profunda. Eu sabia tudo de cor, né? A hora que tinha que fazer a respiração, eu treinava na frente do espelho, não é, pessoal? Sabia tudo. Na hora de fazer, quando o filho estava nascendo, eu fiz tudo trocado. Suzana, agora não é essa, é a outra. Eu não sabia mais o quê, né? Então, quando chegam os nossos filhos pela adoção, a mesma coisa. Nós somos tomados por essa emoção tão grande, né? E no primeiro momento parece que a gente esquece tudo. Então, hoje, realmente, o que a gente vai falar? Estou só fazendo essa aberturinha, né? Para contextualizar, né? O que nós vamos falar? Nós vamos falar desta emoção que acontece, né, na chegada do filho, né? Nos desafios que acontecem no primeiro momento, nas ansiedades que acontecem, né? No que acontece na nossa casa. Imagina, era só eu e meu marido no bem bom, não é? Cervejinha na sexta-feira de noite, a gente saía para jantar, para passear, a gente ia ao cinema, na balada. 10 horas da noite, meu marido me dizia assim, olha, vamos ali tomar uma cervejinha, a gente bora tomar cervejinha, né? O que acontece quando chegam esses filhos que invadem, não é, a nossa vida, né, com todas essas, com aquela turbulência maravilhosa, né, que as crianças nos trazem, né? Uma nova fase, um novo ciclo que se inicia. Então a gente quer falar sobre isso hoje, né? E justamente Yara e Valdemir passaram por essa fase, não é? A Yara, ela ficou mãe de 2, né? De uma vez só. O Valdemir também, isso não foi combinado, né? Mas é uma coincidência, não é? Então, a Yara, ela recebeu 2 bem pequenos, não é? Vai poder dar esse relato, como foi, né? E o Valdemir já vieram um pouquinho maiorzinhos, a Yara é uma família heteroafetiva, não é? É um casal, né? Um casal homem e mulher. Valdemir é uma família homoafetiva. Como foi na vida do Valdemir? Será que foi diferente do que na família da Yara? Veja que interessante. Então, hoje a gente vai aprender, vamos escutar, né, esses relatos, né? E eu acho que vai ser muito legal para vocês, né, terem essa oportunidade, né, de ouvir essa partilha, né, dos dois dessa grande experiência, porque é nesses depoimentos que nós também vamos aprendendo, não é, pessoal? Nada mais instrutivo, não é? Nada mais construtivo, né, do que um depoimento vívido, né, de quem viveu, de quem já passou. Tá bom? Então, eu fiz aqui a minha abertura, como eu prometi, né? E aí vocês, não sei quem vai começar com o seu relato primeiro, acho que pode ser bem simples, né? A gente quer saber isso mesmo, né? O meu filho chegou, e agora? O que aconteceu na vida de vocês quando esses filhos chegaram? Bom, como Yara já começou, já falou bastante, né? Então eu vou ter que agora também falar algumas coisas. Meu nome é Valdemir Rodrigues, eu sou um dos colaboradores do GA de Recife e também do GAFA, de Garanhuns. Nossa família é a família homoafetiva, nós somos pais de 2 filhos que chegaram para a gente com 3 e com 6 anos e meio, que são irmãos e que vieram de outro estado. Antes da gente adentrar o momento e essa emoção de você chegar com seu filho na sua casa, eu acho que a gente tem que refletir em algumas coisas
que como o nosso grupo agora é um grupo de diverso e a gente está começando essa caminhada, porque é sempre importante no começo da caminhada a gente começar do princípio. Antes, agora, da noite, Jussi Cláudia, não é isso? É, Jussi Cláudia. Estava conversando da ansiedade, né? E essa ansiedade para a gente é normal, é natural. E normal também, porque todo mundo sente. Mas que a gente tem que trabalhar bem isso. A gente, quando vai entrar para ter uma família por via adotiva, a gente tem que pensar que, além do planejamento, que todos quando vão ter filho, devem, né, ter um planejamento, a gente tem que ter uma preparação, né, que é diferente de um planejamento. Planejamento, a gente vai ver as possibilidades, quantos filhos, a infraestrutura, e a preparação é também que todos nós, enquanto queremos ou desejamos ser pais, devemos fazer, né, se preparar para o que vai chegar, se preparar para os desafios, se preparar para as necessidades e as demandas do nosso filho ou dos nossos filhos. E para a gente que vem pela via por adoção, a gente se prepara realmente muito, não só lendo, né, de uma forma individual, mas também nesses momentos que a gente tem de debater, de construir coletivamente um conhecimento. Cada um colabora, cada um fala alguma coisa e a gente constrói esse conhecimento e fortalece a gente para os momentos e esses desafios que estão por vir, né? Então, os nossos filhos chegaram de uma forma mais ou menos rápida. A gente se habilitou do início do processo até a habilitação foi 1 ano. Para ele chegar foi mais 1 ano e meio. Então, foram 2 anos e meio de espera. Então, nesses 2 anos e meio, essa mesma aflição de Jussi Cláudio eu senti. E eu ainda não estou nem habilitado. Meu Deus, eu ainda não entrei nem na fila. Né? A gente fica sempre, eu não estou nem na fila. Mas isso, com o decorrer do tempo, a gente vê que esse não estar nem na fila não importa. Porque quando ele chega, não importa se ele foi habilitado há 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, está esperando há 1 ano, 10, isso tudo acaba. Chegou, a gente esquece, literalmente a gente esquece todo o tempo que a gente passou para a chegada dele. Então, eles são de outro estado, e a gente conheceu, o período também de adaptação foi relativamente curto, eu acho que deu 1 mês, a gente foi 3 visitas mais ou menos, e na terceira a gente já trouxe os meninos. Realmente é uma emoção muito grande quando você vai trazê-los para casa. No primeiro encontro é mais a ansiedade de você ver as crianças, né? Ver o filho que você esperou está chegando. E trazê-los para casa, como foi no outro estado, para mim e para a gente foi um momento de muita reflexão, sabe? Eu vinha dirigindo, meu companheiro vinha atrás com eles e eu olhava pelo retrovisor e via 2 criaturinhas que seriam os nossos filhos e que estavam se entregando para a gente. Eles estavam deixando todo um passado para construir toda uma vida e a gente seria os responsáveis por isso. E isso dá uma aflição, realmente dá uma aflição e dá uma ansiedade muito grande. Apesar da gente já estar no GEAD desde o primeiro dia, quer dizer, aos 2 anos e meio de GEAD, de grupo de apoio, de preparação, nessas discussões, nessas reuniões, a gente se sentia fortalecidos. Mas realmente, na hora que chega, você diz, e agora? Agora não tem o grupo, agora não tem Suzana com a gente, agora é eu, ele e as crianças. A gente vai ter que dar conta, né? Então, essa viagem até Recife foi um pouco de uma expectativa enorme, até porque a gente tinha planejado trazer os meninos para casa da gente e soltar a gente. Era o dia só nosso que a gente ia se conhecer. Mas minha família estava por aqui em Recife, que eu sou de Garanhuns, né? Mas a gente mora aqui. Então, a minha família estava aqui. E, quando a gente chegou, estava lá meu pai e minha mãe. Então, já foi uma recepção de família. Né? E meu filho mais velho disse, se lembra, olha, pai, eu sempre lembro, quando eu cheguei, estava o vovô sentado lá na Protona, olhando para a gente assim. Quer dizer, isso é uma coisa que marca para eles e que eu pensei que ele fosse esquecer com o tempo. Mas não é essa receptividade que eu queria que a gente fosse nossa, sua família próxima, não extensa, foi de importância para eles, porque também se sentiram acolhidos por todo mundo, entendeu? Por todos. E, a partir disso, a gente chegou, aí eu também pedi, logicamente, a gente já sabia, se vocês tiverem, vocês vão, e depois sai, para a gente ficar só com os meninos. E depois, quando a gente ficou só com os meninos, aí eu fiquei mais de observar, na verdade, eles. Então, eles vão se adaptando ao ambiente, conhecendo as coisas, e a gente diz, e agora, o que é que eu vou fazer? A gente vai ter que comer, eu vou fazer o quê? Então, é um momento, assim,
para mim foi um momento de muita expectativa, mas eu disse, estou tranquilo, deixa eles conhecerem a casa, a gente poder deixar à vontade e começar a conversa de uma coisa que agora vocês estão aqui, agora vocês são nossos, né? Então, esses momentos iniciais é muito de você buscar trabalhar em você como acolher. Eu acho que o acolhimento que a gente faz, deles se sentirem à vontade, deles se sentirem cuidados, porque assim, o amor que vem pelos nossos filhos vem do cuidado, vem do afeto, vem do acolhimento, vem da educação e vem da proteção. E nesse contexto todo, isso vai sendo construído e a gente se apaixona de uma forma inesperada e incondicional. Né? Eram dois, nós somos dois, mas os dois são... Duas crianças são diferentes, né? São personalidades diferentes, demandas diferentes. Um tinha 3 anos, o outro tinha 6 anos e meio. Um já andava, já falava, o outro era mais dependente. Falava, né? Mas ainda precisava ir no banheiro, precisava trocar roupa, usava fralda, e essas coisas todinhas a gente teve que lidar. A gente está esperando para o filho. Agora, como a gente colocou a possibilidade de dois irmãos e ver os dois, a gente teve que dizer, agora... E como diz a coisa, é para torar, vamos embora. Então, a gente teve esse trabalho de fazer o desmame da fralda de um, como também a adaptação do outro, em termos de casa, família e tudo mais, né? Então, ele reconhecia a gente como pai e, de repente, a gente ficou preocupado, se isso, pelo menos eu fiquei preocupado, se eles iam me chamar de pai, se não me chamar de pai. Mas, já desde lá, ele já chamava a gente de pai. Normalmente era uma coisa mais para apaixonar a gente, para encantar a gente, mesmo que inconscientemente, já do que era do maior. Do menor, não, era tia. Ele chamava tia, porque só vivia lá com o pessoal do abrigo, tia para cá, tia para lá. E a gente dizia, cadê a tia? Quem é a tia? Aí ele foi se adaptando, né? E foi chamando, depois veio naturalmente as coisas. Mas o cuidado da gente, o colocar para dormir a primeira noite, minha gente, para dormir a primeira noite, eu não dormi. Eu fiquei assim, velando os meninos, porque eu ia para a cama. Eu digo, vou voltar para ver como é que eles estão. Como a gente morava em apartamento, eu digo, meu Deus, o que vai acontecer? Olha, estava tudo com grade, com tela, tudo protegido, mas é o cuidado que você tem pelas duas criaturas que você não sabe o que pode acontecer. E eu sentava do lado deles, deitado na cama, e eu sentava e ficava olhando. Estou dormindo, vou mexer, vou cobrir, não sei o quê. Voltava para dormir, olha, foi assim durante alguns meses, né? E até hoje, eu me levanto de noite e vou olhar se eles estão bem, vou organizar as coisas, porque é uma preocupação que eu não sei. Eu acho que é de família, porque minha mãe é aquela galinha que botou todos os filhos embaixo assim, segura e quer cuidar, entendeu? Então, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que cuidar o tempo todo também. Mas aí vem as outras coisas, né? Vem a gente buscar escola, né? Porque eles precisavam de escola. Tem o tempo da gente de trabalho, né? Arrumar alguém para ajudar a gente. Eu quando recebi os meninos, eu tinha dito para o meu companheiro o seguinte, que eu não queria ninguém, nesses primeiros momentos, como babá para nos ajudar. E eu estava seguro disso. E eu ia levar esse negócio adiante. Mas como eu sou médico, fui dar plantão no interior a primeira semana, na primeira vez que eu fui dar plantão, que meu companheiro ficou com ele só, ele disse, não dá certo, vamos arrumar urgentemente uma pessoa para ficar. Porque, realmente, 1 para 2... Enquanto está 2 para 2, é uma coisa, né? 1 para 2, ele ficou perturbado. Ele não podia fazer nada. Ele disse que não podia ir no banheiro, porque vinham os dois, ele não podia fazer nada. Então, ele disse, eu não aguento. Vamos arrumar alguém. E a gente teve que arrumar, logicamente. Eu, muito contrariado ainda, porque eu achava que eu dava conta. Mas eu saberia que eu teria que acolher as necessidades da outra pessoa. Então, a gente conseguiu, né? Mas aí, quando a gente introduz uma nova pessoa dentro de casa, para mim foi mais perturbador. Antes eram eu e ele. Depois foi eu e mais 2 filhos. Aí depois chega eu, ele, 2 filhos, mais uma pessoa estranha a todo mundo. Então, a gente tem que se preparar para esses momentos, porque é uma mudança muito radical. É muito radical. Mesmo que a gente saiba o que vai ser, mas é radical demais a convivência. Então, são 2 meninos que precisam ser cuidados, precisam formar uma vinculação. Você tem o seu companheiro, a sua companheira, que você tem que manter a relação. Você tem uma pessoa nova que está chegando, que você tem que orientar tudo, a dinâmica da casa e conhecer também. Né? Então, isso foi foi uma agitação demais, assim, na minha cabeça, porque eu não estava planejado para 5 pessoas.
está planejado para 2, para 4. Então, o externo, né, se a gente já tivesse uma pessoa, uma secretária, uma funcionária há muito tempo, era uma coisa. Mas a gente teve que introduzir ela após a chegada dos meninos pelas demandas que foram. Então, isso tudo tem que ser pensado. E toda a preparação que a gente tem nos grupos, esses debates que a gente faz, nos fortaleceu para muitas coisas que eles trouxeram, que a gente disse, não, isso já é normal, isso é tranquilo, né? Isso não quer dizer que no momento que surgiu, a gente não teve um baque, né? Olha, tá vindo isso. Esse teste é teste. A gente já sabe, é teste, então tranquilo. É teste, a gente sabe como resolver, né? Então, a partir desses momentos, a gente agora vamos tocar em frente. Vamos fazer o quê? Vamos arrumar a escola dos meninos. Então, importante a gente saber onde vai colocar os filhos na escola. Foi logo a nossa sorte foi que eles chegaram num período muito bom para a gente. Eles chegaram em novembro e logo eles já chegaram prontos da escola, né? Finalizado lá o ano antes deles chegar. E a gente ficou novembro, dezembro, janeiro com eles, fazendo essa vinculação para depois levá-los para a escola. Né? Mas essa escolha da escola, a gente teve que chegar lá e conversar sobre todas as demandas, informaram que eles eram os filhos do casal homoafetivo, que se não vieram por adoção, se teria algum problema, algum empecilho, qual era a dinâmica dessa escola em relação a isso. Porque a gente não ia colocar os nossos filhos num ambiente que fosse hostil ou, então, conflitante para eles. Né? E a gente teve realmente sorte, a escola é maravilhosa e a gente trabalha sempre isso. Então, o maior impacto para mim realmente foi essa multidão que chegou na minha vida de repente. Apesar de hoje eu saber que foi a coisa melhor que me aconteceu na vida. A coisa melhor que me aconteceu na vida foi ter essas duas criaturas junto comigo, que hoje eu, assim, eu não sou apaixonado, não. Viu? E apaixonado é uma coisa muito, né? Eu sou, assim, entregue a esses dois. Né? Dentro também consciente da responsabilidade que a gente tem com eles, de construção de pessoas de bem, e que eles vêm com a sua carga, vêm com as suas histórias e vêm com suas necessidades, que às vezes a gente esquece por toda uma cultura que a gente tem de vida, né? Que a gente foi educado de certas formas. Eu não fui educado para ter filho adotivo, na verdade. Né? Eu não tinha essa eu queria ser pai, mas pela minha condição, pela minha necessidade, pela minha realidade, eu saberia que eu não ia ter filho por vias biológicas, por via consanguínea. Então, a adoção veio com a opção de paternar. E isso, para mim, foi de uma forma embriagadora. E que eu estou bebo, mas sou um bebo consciente. Entendeu? Então, e é muito bom estar nesse estado, entendeu? E essa construção dos filhos, de vê-los crescer e vê-los eles aprenderem o que a gente ensina, de uma forma que a gente pensa que eles não estão aprendendo, e eles, nas atitudes, eles passam isso para a gente, isso é muito, muito edificante. Né? E a gente passar a conhecer nas necessidades que eles têm, que eles passam de uma forma que a gente não se aperceberia se a gente não tivesse esse envolvimento, também é muito, 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 muito gratificante. Então, assim, essa minha contribuição, por momento, a gente pode discutir, a Yara vai falar e a gente vai discutindo e posso colocar algumas coisas. Eu acho importante que todos participem, que tirem dúvidas, que a gente converse, porque são apenas 2 horas, eu acho, nossa conversa, e é uma coisa que a gente tem que aproveitar. É uma vez no mês, né? Uma vez que a gente está todo mundo nessa mesma sintonia, veja que a gente está todo mundo pensando na adoção, nos filhos, em como educar e como vai chegar, em emoções. Então, que a gente possa se liberar, falar. Aqui ninguém está para recriminar e nem achar que essa é uma besteira, aquela outra besteira. Não é. Nada é besteira, porque se nos afeta, não é besteira. Então, com a besteira dos outros, vamos dizer assim, a gente aprende mais. E a gente ajuda mais. Bom, eu acho que é por aí. Yara, é contigo. Vou falar um pouquinho, então, da chegada, né, dos meus 2. Eu tenho 2 filhos. Eles chegaram, fez 1 ano, no mês passado. A menorzinha chegou com um pouco menos de 2 anos. E o mais velho chegou com 4 anos e um pouquinho. Como a doutora Suzana me falou na época, né, antes das crianças chegarem, a gente estava bem tranquilo. Eu até me consultei com a doutora Suzana, que a doutora Suzana tem alguma coisa errada, porque as crianças vão chegar e eu estou muito tranquila. Tem alguma coisa que vai dar errado. E graças a Deus deu tudo certo, né? A gente passou por muitas dificuldades, essa questão da rotina que o Valdemir falou, para mim é o que mais impactou.
porque aqui em casa éramos só eu e meu marido, né? Eu tenho 36 anos, meu marido tem 44, e a gente era casado, acho que estava casado há uns 6 anos, e éramos só nós dois. A gente não tem rotina, a gente não tem, né? A gente tem agora, a gente não tinha rotina. A gente trabalha em plantão, então trabalha sábado, domingo, ano novo, Natal, e de noite, de dia, enfim. E a maior dificuldade para a gente foi criar essa rotina com as crianças. Porque, da mesma forma que o Claudemir falou, a minha mãe também era super protetora. Sempre teve um cuidado extremo na criação da gente, enfim. Então, quando as crianças chegaram, eu fiquei naquela loucura. Criança tem que comer a cada 3 horas. E eu não conseguia fazer mais nada. Era, era preparar o café da manhã, quando os meninos terminavam, limpava a cozinha, já era hora de fazer o lanche, dava um tempinho, então meu marido tirou os 20 dias de licença, a gente se revezou muito para estar sempre com eles, full time, no momento que eles chegaram. Eles chegaram em plena pandemia, então éramos só nós dois, e depois de um tempo a gente também viu que não ia dar conta, só os dois. E pedimos ajuda, principalmente por conta dessa questão da comida, né? Eu não estava conseguindo acompanhar. A mudança de rotina, para mim, impactou muito. Hoje a gente vai assim, né? Enfim. Quando as crianças chegaram, o meu filho mais velho, ele já se sentiu em casa. Já chegou dizendo que a casa era dele, e, enfim. E a pequenininha só chamava a gente de tia. Tanto eu quanto meu marido era só tia. E eu não sei, teve algumas coisas complicadas que eu até comentei, assim, que a gente se preparou. Eu, principalmente, preparei mais do que meu marido. Então, na época da pandemia, quando a pandemia começou, como éramos só nós dois, a gente não saía de casa, eu comecei a ver live, assistir reunião, tudo que era evento de adoção, eu estava participando. E aí, quando as crianças chegaram, parece que dá um branco na cabeça da gente, porque as coisas começam a acontecer e você começa a juntar o cansaço, né, o desgaste físico mesmo, psicológico, do cuidado. E cometi um erro, né? Eu comecei a me preocupar mais com a rotina deles, com cuidar da comida, cuidar da roupa, cuidar das necessidades básicas, e não estava conseguindo dar muita atenção para as crianças, né? Atenção mesmo, de estar do lado, de estar brincando, de estar conversando. E aí isso foi gerando um estresse, aquele ciclo vicioso. E eu conversei com os pais adotivos dos irmãos biológicos dos meus filhos, né? Nós fizemos uma adoção, família, não sei como é que chama, né? Nós somos agora uma grande família, enfim. Família solidária, né? Nós somos uma grande família, meus filhos têm outros irmãos que foram adotados por outras pessoas e a gente tem esse contato. E aí a mãe de dois irmãos deles me chamou a atenção, né? Deu aquele puxão de orelha, disse, olha, eu acho que se você der mais atenção, se você se concentrar mais em estar com eles de verdade e tal. E aí eu disse, caramba, tudo isso eu li, tudo isso eu estudei, tudo isso eu vi nas reuniões e estava passando batido por conta da correria do dia a dia, porque a rotina da gente ficou uma loucura. E realmente melhorou, né? Quando a gente se centra de novo, inclusive, eu vinha numa rotina muito boa de estar estudando, de estar me informando, e quando as crianças chegaram, eu passei a não ter tempo mais para isso. Então, você vai esquecendo, se você não pratica, você vai esquecendo. E é muito importante, nesse momento, o suporte do pós-adoção, que dá essa força pra gente, né? Você fala, ó, não tá dando certo aqui, tem alguma coisa errada, tá muito cansativo, tá muito desgastante, e lá no pós-adoção sempre tem uma palavra, assim, um conselho, alguém que já passou por isso, e que te dá sugestões e soluções que realmente funcionam. Não sei. Enfim, pra gente a maior dificuldade foi essa questão da rotina. A gente hoje ainda não tem uma rotina muito certinha, não vou mentir. Mas as crianças vão se adaptando, né? À vida da gente também, e o nosso relacionamento só tem melhorado. Uma coisa que foi essencial foi o apoio e a preparação que a gente teve no pré-adoção, de estar sempre informando para os filhos da gente. O meu filho, você vê, tem 1 ano que ele nasceu pra gente, e até hoje, vez ou outra, cada vez mais raro, mas vez ou outra ele ainda me pergunta, mãe,
que é que eu sou seu filho? Né? Por que você é minha mãe? E aí a gente vai contar, né, a historinha de que eu queria muito ter um filho, que Papai do Céu ajudou a encontrar ele, que precisava de uma mãe, que precisava de um pai. Enfim, mas uma criança de 5 anos, depois de um ano de adaptação, né, ainda quer entender, é como o Valdemir falou, eles não sabem de nada, eles não sabem nem o que quer dizer a palavra mãe, nem o que quer dizer a palavra filho, e às vezes até mais velhos não sabem o que é ser filho, não sabem o que é ter uma mãe e um pai, e a gente tem que ensinar tudo, tudo, desde, meu filho chegou com 5 anos, ele já não usava fralda, e o pessoal no abrigo também falou que ele não fazia xixi na cama e tal. Então, quando chegou aqui em casa, ele voltou a fazer xixi na cama, ele voltou a fazer cocô nas calças. E tudo isso aí foi um processo que a gente já tinha sido informado que poderia acontecer, né, esse tipo de regressões. E foi mais tranquilo de lidar, porque a gente já tinha se preparado para isso, né, sabia que poderia lidar com isso. A questão da alimentação foi super tranquilo com eles. No começo foi chatinho, mas deram uma dica muito boa. A doutora Suzana me deu uma dica muito boa. Eu disse, não quer comer, não insista para comer. E ele vai aprender que ele vai escolher se ele vai comer ou se ele vai ficar com fome. Meus filhos hoje em dia comem tudo. Tudo, tudo. Meu filho um dia desse voltou super feliz da escola, porque disse, mamãe, eu comi beterraba, eu vou ficar forte, igual a super-herói tal. Isso, filho, isso mesmo. E a gente tem nossa dificuldade. Normal de criança, né? As crianças que estão aguardando uma família, eles só querem alguém para dar um beijo de boa noite, alguém que cuide, alguém que dê amor. E meu filho, que é bem carente, tem demandado muito isso da gente. Isso também desgasta. Como eu falei antes, né? Era eu e meu marido. Então a gente passava 4 dias de folga, era 4 dias deitado na cama, assistindo televisão, pedindo comida pelo telefone. E depois que as crianças chegaram, mudou bastante. E hoje a gente fica, né? Papai, papai, vem brincar comigo. Mamãe, eu quero que você brinque comigo. Mamãe tá cansada, meu filho. Papai, você faz aquele esforço. Chega no final do dia, você senta no chão. Você brinca, você passa ali aquele tempo que você tem com eles. Tem que ser um tempo de qualidade, porque é isso que eles querem, né? E é isso que eles precisam, de fato, para criar vínculos. Esse primeiro momento, a gente quis focar em criar vínculos. Meus filhos, como chegaram no meio da pandemia, no mês de julho, eles não foram para a escola, eles começaram a escola esse ano. Não senti defasagem por conta desse tempo que eles passaram longe da escola também. A escola aliviou um bocado a pressão em cima da gente, porque deu um tempinho para a gente poder cuidar da gente, né? A questão do relacionamento do casal fica mais difícil. Eu e meu marido, a gente sempre teve uma sintonia muito, muito, muito boa, muito fantástica, desde que a gente era amigo, até o momento que a gente decidiu se namorar, casar, enfim. Graças a Deus a gente tem essa sintonia. E eu digo a vocês que mesmo assim, com o cansaço do dia a dia, vez ou outra, um não está com o saco de olhar para a cara do outro. Mas a gente sabe que um tá ali para apoiar o outro, né? Então, no dia que eu não aguento, que eu já tô com vontade de bater porta, eu me tranco no quarto, eu digo que agora é com você, aí ele fica. Essa parceria é fundamental, fundamental, porque e ela tem que acontecer desde o início do processo, tá, gente? Quando a gente começou, eu queria colocar 3 crianças no perfil da gente, né? Eu disse, a gente já tá velho, a gente vai ter mais filhos, então vamos ter logo. E meu marido, que nunca teve filho, né, também, ele dizia, não, tenha calma, 3 é muito. Se eu tivesse insistido em 3, na hora que chegasse os 3, que o cansaço batesse na cabeça dos dois, não ia ter quem sustentasse, porque um ia dizer, eu não era isso que eu queria, né, você me convenceu, mas não era esse o meu desejo. Então, assim, o nosso perfil de 2 filhos foi extremamente conversado, negociado, discutido antes da gente preencher o nosso perfil. E por isso hoje a gente sabe que os 2 são pais, os 2 têm que dar conta, quando um não tiver, tem que ter o outro. Então, a nossa relação ficou mais distante, sim.
por conta da rotina, das ocupações, eu passei 6 meses, né, de licença maternidade em casa, e depois de 20 dias meu marido voltou a trabalhar, então eu fiquei sozinha com as 2 crianças, eu aprendi a sair com as 2 crianças para médico, sair para dar um pulinho ali na praia, para fazer tudo. Foi uma novidade para mim também. É difícil, é difícil. Né? Eu já tive experiências assim, de cuidar de sobrinhos, mas sobrinho é aquilo, né? Você fica um tempinho aqui, depois a criança começa a chorar, você devolve para a mãe e para o pai. Teu filho você não vai ter para quem devolver, não. Então, na hora que ele começar a chorar, ou você vai dar um jeito para ele parar, ou então você vai chorar junto. Vai ter que dar conta, é seu. E com meu marido, vez ou outra, eu ainda me sinto cansada. Tem um ano, a gente ainda não conseguiu assimilar perfeitamente essa rotina. Então, vez ou outra, eu sinto que ele quer mais atenção, mas é aquilo, né? Quando você tem filho, você passa a ter menos tempo para você. O tempo que antes era só para você, você escolhia dividir com o seu marido, agora você tem a obrigação de cuidar de mais um, dois ou três serizinhos ali. E você vai cuidar de você se sobrar tempo. Não deve ser assim, né? Tem que sobrar tempo, né? Tem que sobrar tempo. Mas é difícil, é muito gratificante. A alegria que a gente tem com qualquer conquista. A primeira vez que meu filho nunca tinha ido para uma escola. Então, a primeira vez que ele escreveu uma palavrinha ali com 5 letrinhas, foi a maior felicidade do mundo para mim, ver aquele avanço dele, aquela coordenação motora que ele não tinha. Evoluções aqui tivemos muitas, regressões tivemos algumas quando as crianças entraram na escola. Quando as crianças entraram na escola, coincidiu com o meu retorno da licença maternidade, então eu voltei a trabalhar. O meu trabalho é extremamente estressante, é muito tenso e é muito tóxico. Eu sempre volto muito chateada para casa. Meus filhos sentiram isso, então com o cansaço do trabalho eu passei a dar menos atenção a eles, né, uma atenção que eles tinham full time enquanto eu estava na licença maternidade, eles passaram a ter menos, e isso aí culminou com uma crise que o meu filho teve na escola, que ele começou a vomitar, e a gente não sabia o porquê daquele vômito, enfim. Estamos tentando, foram 2 dias que eu passei no hospital com ele, fazendo exames, até tomografia a gente fez para descobrir o porquê, que meu filho, ele tem hidrocefalia, né, ele tem uma válvulazinha instalada na cabeça. Então, quando a médica falou quando a professora, né, falou que ele estava vomitando, eu pensei logo, foi a queda que ele levou na escola 2 dias antes e mexeu alguma coisa na válvula. Então, foram 2 dias que a gente passou com ele no hospital fazendo exames para o médico dizer que não era nada e mandar ele para casa. E quando chegou em casa, que a gente focou, eu conversei com meu marido e a gente começou a suspeitar que era emocional, a gente focou a atenção nele. Então, babou mesmo, mimou mesmo, e nunca mais ele teve um evento desse. Assim, da mesma forma que ele começou a vomitar, ele parou de vomitar. E a gente chegou à conclusão que era somente emocional. Isso tinha, acho que uns 7 meses que ele tinha nascido pra gente, mas coincidiu bem assim, depois de 1 ou 2 meses que eu tinha voltado a trabalhar e eles tinham começado na escola. Essas coisas a gente vai aprendendo, né? Hoje em dia a gente já conhece mais, cada dia que passa a gente conhece mais nossos filhos, né? Então, quando a gente olha para a carinha deles, a gente já sabe se ele realmente está com vontade de vomitar ou se aquilo ali é mais uma reação emocional. Senhora, esses 7 Oi. meses, você teve alguma dificuldade para conseguir no trabalho? Licença? A licença, eu tive uma pequena dificuldade. Na verdade, é a norma da minha empresa, né? Se você é mãe pela biologia, você só entrega o seu atestado médico lá e você não se preocupa mais com nada, o seu salário vai cair na sua conta. Eu sendo mãe por adoção, eu precisei procurar o INSS para dar entrada na minha licença maternidade. Então, eu tive dificuldade com o INSS, aí precisei recorrer à empresa, à ouvidoria da empresa, e a resposta que eu tive foi essa: pela legislação era eu. Então, assim, eu demorei para conseguir a licença maternidade,
porque quando eu fui dar entrada no INSS, o meu nome estava desatualizado por conta do casamento, né, eu mudei de nome, então, apesar de eu ter atualizado o CPF, tem um cadastro lá, que eu não sei qual é, que o nome não atualiza, então eu precisei atualizar esse nome, e isso me atrasou, eu levei 4 meses para receber o meu salário. E também não recebia na minha conta, como pela empresa. Eu precisei ir no banco para retirar o benefício. Mas o benefício saiu dentro do prazo do INSS. Só que o trabalho foi que eu tive que dar entrada nisso, eu tive que correr atrás de documentação, e no caso de mãe pela biologia, é a empresa quem resolve tudo. Inclusive, isso me deixou muito chateada. Eu acho que é uma discriminação. E Na verdade, é um penso, despreparo da empresa, porque não deveria ser assim, entendeu? Realmente é um despreparo. pois é, eu pensei, inclusive, em entrar na justiça contra a empresa, como por discriminação, sabe? Mas é porque depois que a gente é mãe, a gente não tem tanto tempo mais para resolver essas questões, enfim. Mas não tive, a dificuldade maior que eu tive foi essa, porque eu tive que correr atrás e a empresa não fez por mim. Tem alguém perguntando se tem ata sim, quando estiver perto do horário do final da reunião, a gente vai mandar um link para vocês preencherem. Eu não sei a minha situação, Yara, eu vou me informar. Porque é bom a gente saber, né? Porque eu sou funcionária pública. Aí eu sei que pela via adotiva é fácil. Perdão. É fácil. Entrego o atestado do completo, acabou. Mas pela via adotiva, eu não sei se eles dão todos os meses. Eu acredito que só ganharei 4. Mas mesmo assim, eu vou saber direitinho, né? Informando é melhor. A minha empresa, ela faz parte daquele grupo de empresas, tem um nomezinho, não sei qual é, e aí ela dava a prorrogação da licença, né? Eu consegui os 4 meses pelo INSS e mais 2 meses pela empresa. No nosso caso, eu tirei a licença, adoção, né? Eu sou funcionário público do Estado e da Prefeitura de Recife. Então, pelo Estado foi 180 dias e pela Prefeitura de Recife 120 dias. Só tive que levar, logicamente, a minha guarda provisória, porque eu estava com os 2 filhos. A Prefeitura de Recife teve uma demora mais, mas depois eles... É só questão de burocracia e quando chegou mesmo no lugar de resolver, eles já está de licença. E, assim, quiseram até dizer assim, como a gente atrasou, eu poderia entrar com alguma queixa, mas aí a gente... Olha, depois que chega, tô de licença, vai ser esse tempo ótimo. Então, eu peguei esse tempo todinho para ficar realmente tempo integral com os meninos. Porque, como eu dou plantão, seria mais interessante para mim do que para o meu companheiro, porque ele trabalha no dia a dia, não dá plantão, é diarista. Então, a gente não tinha esse problema de viajar, deslocar, voltar cansado. Então, eu tive essa oportunidade de ficar esse tempo com os meninos. Então, funcionário público, dependendo de onde seja, estado ou município, tem as suas regras, mas a gente tem direito tranquilamente. Isso é da entrada e não tem problema, não. Pelo menos 4 meses, né? Isso, Valdemir? Pelo menos 4 meses. Isso. É lei, né? Isso aí é até uma novidade agora, que parece que quem adotava adolescente não tinha direito, né? Agora vai aprovar uma lei, né? Eu queria aproveitar, já que o Valdemir mencionou o companheiro dele está aqui, não é, Éden? E como nós estamos falando na chegada dos filhos de vocês, você gostaria de falar alguma coisa, Éden? Acrescentar alguma coisa que Valdemir não tenha lembrado? Porque, veja, são os filhos que nos inauguram enquanto pais, não é, pessoal? Então, nós nos tornamos pais com a chegada dos filhos, né? Então, você se inaugura pai, cada um se inaugura diferente, né? Valdemir trouxe a percepção dele, né? Vamos ver se o Éden deve ter as percepções dele, não é? E o interessante da história, não é, pessoal, é que antes da chegada dos filhos, tudo é teoria, né? Então, com os filhos, nós começamos a prática, né? E na hora da prática, né, podem acontecer surpresas. A gente se conhece enquanto pais, né? E muitas vezes podemos nos surpreender conosco mesmos. Aí eu tenho, assim, alguns relatos. Poxa, Suzana, eu não sabia que eu era tão ansiosa. Eu não sabia que eu era tão chata.
Eu não sabia, eu achava que a minha mãe é chata, mas eu sou mais chata, né? Então, nós vamos nos percebendo pais com a chegada dos filhos. Eu acho interessante também o Éden falar a percepção dele, né, de um outro lugar. Diga lá, Éden. Então, boa noite, gente. Meu nome é Éden Figueiredo, né? Eu sou um homem cis, de um relacionamento homoafetivo. Valdemir, que é meu companheiro, ele sempre tratava os sobrinhos deles como filho. Eu não, eu tratava meus sobrinhos como sobrinhos mesmos. E aí eu tive vontade de ter meus filhos, né? E aí chegou um determinado... Mas, assim, sempre tinha medo, porque eu tinha uma vida muito tranquila mesmo, de um relacionamento longo. A gente tinha uma vida de solteiro, assim, a gente não tinha compromisso, a gente não fazia nem almoço em casa, porque a gente almoçava na rua, no trabalho e etc. E quando eu decidi nós decidimos ter filhos, nós entramos diretamente no grupo de apoio à adoção. E que, na verdade, eu descobri ali que eu só tinha uma fantasia de ter filho, né? Eu vim ter ideia do que é ser pai, né? Ideia de ser pai nos grupos de apoio à adoção. Né? E hoje eu indico eles tanto para os pais pretendentes à adoção, como para os pretendentes aos filhos consanguíneos. Bom, Paulo me falou um pouquinho da chegada dos nossos filhos, mas assim, teve um determinado momento que, com toda a preparação de 2 anos e meio, na primeira visita encontramos nossos filhos, e o mais velho chegou para mim e perguntou: o senhor quer ser meu pai? Né? E ali, provavelmente, se eu não participasse de um grupo de apoio, eu ia chorar muito, né? Achando que eu era o melhor homem do mundo. Né? Mas, na verdade, o que estava acontecendo ali é que eles estão tão carentes que queriam um pai. E a minha figura estava ali. Né? E eu tinha escutado isso nos grupos de apoio. E aí foi que eu falei para ele: você quer ser meu filho? E ele disse que queria. E eu disse: então vamos fazer tudo para que isso aconteça. Então foi tudo muito assim, né? Na tentativa do equilíbrio. Né? E a gente teve esse primeiro encontro. No segundo encontro, a gente era para sair com os meninos, com a psicóloga, dar uma volta na cidade. E aí, pelo primeiro contato com os meninos, a psicóloga da casa de acolhimento disse: não, vocês vão sair só com eles, mas respeita o momento, principalmente do mais novo. Se ele quiser voltar, voltem logo. E aí a gente saiu. Logicamente que a gente foi para o lugar que eles gostavam de ir, que foi para o shopping comer pizza. Nesse mesmo momento, que foi a segunda visita, ligaram da vara da infância, do fórum, dizendo que a guarda provisória tinha saído. Gente, 2 anos e meio se preparando. Quando essa ligação chegou, o coração acelerou de uma forma impressionante. E você não sabia, eu não sabia por que estava tão acelerado. Se era medo, se era porque eles já estavam chegando de verdade. E, na verdade, você não sabia o motivo, mas sabia que tinha uma responsabilidade ali, que se não tivéssemos nos preparado, nós íamos passar por um processo de dificuldade grande. E aí, nesse momento, que foi a segunda visita, a gente foi no fórum, não podia entrar de bermuda, tá eu e Valdemir de bermuda, com 2 meninos no braço, parecia mais, eu acho que as pessoas olharam assim, eu acho que eles raptaram esses meninos de algum lugar, para chegar no fórum dessa forma. Enfim, e aí quando a gente chegou lá, a gente assinou a guarda provisória e alguém de lá da equipe técnica disse assim: agora, a partir de agora, a responsabilidade dos meninos é de vocês, o Estado não tem nenhuma responsabilidade com isso. Se meu coração estava acelerado, ele começou a sair pela boca. Porque, assim, até então a gente achava que ia ter um processo maior de aproximação. Né? E aí ela falou que não, a partir de agora é com vocês. Ou seja, a gente voltou para a casa de acolhimento e na terceira visita, 2 ou 3 dias depois, a gente foi pegar as crianças. Né? E aí, como o Valdemir falou, essa chegada foi uma chegada alegre, porém muito surpresa em tudo. Eu realmente não conseguia ir no banheiro tomar banho e deixar ele sozinho dentro de casa. Né? A partir desse momento também, a gente que se acordava nos finais de semana, de sábado e domingo às 9 horas da manhã, a gente começou a acordar todo domingo, 5h30 da manhã, todos os dias. Né? Eles também dormem de 7h30 da noite, até hoje acontece isso, a gente manteve essa forma deles, mas 5h30 da manhã estava acordado. E a gente não tinha o direito de dizer que não é isso que eu queria. A gente não se preparou, né? Eu lembro de fatos bem interessantes, assim, que o mais novo, ele fazia xixi na cama
E uma doutora que está aqui do nosso lado disse assim, não é mais para usar fralda, né? E aí, ou seja, o que era bom para a gente de usar fralda, ela disse que tirasse, porque ia ser muito, ele era muito confortável para ele, então ele não ia parar de mijar nunca ali, porque estava mijando na fralda, né? E a gente tirou. E a partir desse momento, 2 ou 3 lençóis todas as noites eram tirados da cama, né? Ou seja, 3 ou 2 vezes a gente se acordava para tirar o xixi, dar um banho, trocar de roupa e tudo mais. Isso todos os dias. E aí, o que é que eu fiz? Eu inventei o seguinte, eu vou botar ele antes de dormir, eu boto para fazer xixi umas 7h30. Lá para as 10 horas, eu pegava o menino, acordava, levava no banheiro, botava ele para fazer xixi. E 2 horas da manhã, todos os dias, eu me acordava, pegava ele no friozinho, ele me dava um abraço muito forte e eu levava ele para fazer xixi. E naquele momento eu comecei a pensar, eu vou aproveitar esse momento de 2 horas, que não vai ser sofrimento para mim. E juro a você, uma das saudades maiores que eu tenho desde crianças é esse abraço que eu tenho de madrugada. Então eu transformei essa situação, não numa situação chata, mas numa situação, entre aspas, prazerosa, porque era um abraço muito gostoso, né? Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Então você meio que perde seus amigos, porque você não sai muito para a balada mais com eles, né? A nossa secretária, como ele falou, passava o dia com a gente. Mas 5 horas ela ia embora para casa. Então, à noite, fim de semana, é a prioridade e tinha que ser eles mesmo, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Eu era uma pessoa que viajava muito, parei de viajar. Eu sempre lembro da história que meus amigos perguntavam, tu vai para onde nessas férias? E aí eu realmente aproveitei um bocado, assim, fui para a Itália, para os Estados Unidos. E a partir de quando eu chegava, eu perguntava, você vai para onde? Eu disse, para Garanhuns. E aí, do outro ano, para Garanhuns. Eles adoram Garanhuns, né? E a gente passou a curtir Garanhuns de outra forma. Então, a gente não é que eu deixei de gostar de viajar para outros lugares, mas eu me preparei para que, quando ele chegasse, a gente sabia que não ia poder fazer isso, né? A gente não ia mais para cinema ver filmes adultos, a gente ia ver filmes infantis. Né? O nosso programa era ir para um restaurante, talvez, assim, de 6 horas da noite, quase matinê, e voltar, porque logo às 7h30 eles estariam dormindo. Então, ocorre muita mudança, e a chegada dos nossos filhos também é uma oportunidade de a gente se conhecer de outra forma. Porque até então a gente não tinha uma responsabilidade. E eu com responsabilidade, como é que eu sou? Né? Eu tinha uma coisa assim que, por exemplo, eu não sei chegar na casa de ninguém e abrir a geladeira ou pegar algo. O primeiro dia que meus filhos foram na casa dos avós, meu filho tinha uma fruteira com uva, eles foram em cima da fruteira de uva para comer. Aquilo me deixou chocado, eu digo, mas que besteira minha, né? Ele tem que comer mesmo. Imagino que provavelmente ele não tinha essa oportunidade antes, né? E aquilo ali fez com que eu diminuísse aquelas minhas exigências comigo mesmo, né? Então, eles começaram a me ensinar como viver uma vida mais resiliente, né? Para baixar um pouquinho aquelas situações de você é muito certinho. Então, os filhos... Eu adorava casa arrumada. A partir do momento que eles chegaram, a casa não dá para ficar arrumada, né? A casa começa a ter vida, né? E essa vida significa coisas fora do lugar também. Né? Não que a gente libere tudo. A gente, tipo, hoje eles arrumam a cama dele, hoje eles tomam o banho dele, lavam a cueca dele quando vai tomar banho. Né? Mas, assim, tem que ter uma adaptação mais minha para ele do que eles para a gente. Na verdade, eu acho que acontece muito isso. Né? E, fora isso, essa adaptação da gente para com eles, a adaptação entre o casal. Né? Porque, como o Valdemir falou aí, a mãe dele era uma galinha, né? Que botava os pintinhos debaixo das asas. A minha, não. A minha me dava responsabilidade para que eu fosse buscar as coisas. Né? Então, somos 2 pessoas diferentes, né? Que tinha que termos o equilíbrio para chegar como é que a gente ia passar para esses meninos isso? Né? Um que fazia tudo e o outro que mandava fazer. Né? E isso aí gera uma situação, é bem engraçado, que os filhos são mais espertos do que a gente pensa. Então eu dizia assim, Anderson vai tomar banho. Aí ele ia bem abusado, aí chegava lá, papai Valdemir, venha dar banho em mim. Isso para me deixar arretado, entendeu? Porque eu que mandei ele tomar banho.
né? E isso aí, se você não estiver preparado, você começa a ter uma confusãozinha dentro de casa. E aí eu começava a não escutar, né? Papai Valdemir antes está chamando para dar banho nele. Arretado estava. Mas, na verdade, eu fingia que não estava para não gerar isso. Então, eu comecei a me trabalhar sobre isso. No começo eu ficava arretado, depois, papai Valdemir antes está chamando. Mas eu não deixava de fazer as coisas que eu achava que era correta. Né? Porque em determinado momento eu poderia voltar e dizer assim, eita, Valdemir provavelmente vai ter mais vínculo com ele do que eu. Né? Porque Valdemir estava ali alisando mais do que eu, e eu mandando um pouco mais. Mas eu disse para mim mesmo, não, eu estou fazendo a coisa que eu acho que é melhor para ele, então eu vou continuar fazendo. Né? Em determinado momento, a gente estava passeando no domingo numa praia, umas 5 horas da tarde, e aí tinha umas crianças junto com os pais tomando banho de praia nu. E aí ele olhou para mim, disse o mais velho, né? Disse, olhou para mim, papai, o senhor não deixava eu fazer isso não, né? Ou seja, ele começou a me mostrar que o que eu estava fazendo era para proteger ele. Né? Então, aquele medo que eu tinha de não fazer a vinculação era um medo meu mesmo. Né? Mas aí eu consegui fazer isso. Mas, assim, isso tudo realmente graças aos grupos de apoio. Porque, assim, a gente não consegue falar sobre uma filiação por via adotiva com o nosso vizinho que teve filho por via consanguínea, que é totalmente diferente. Né? Os nossos filhos chegaram com uma história lá pregressa, né? Uma história lá do passado. E a gente tem que saber como lidar com essa história. Né? Então, a gente só aqui, junto de vocês, trocando experiência, e junto com os que vieram antes da gente, né, Suzana? Que a gente consegue entrar nessa aventura de uma forma mais equilibrada. Então, assim, Suzana sempre diz isso, eu sempre repito nas nossas conversas, é que a adoção ou a filiação é uma grande aventura. Não é como se a gente fosse para a montanha. A gente se prepara para ir para a montanha, a gente procura uma roupa melhor, né? Uma bota para ir para a montanha. Mas quando a gente chega na montanha, vai acontecer coisas que a gente não foi preparado. Né? Então, se a gente não se preparar, a dificuldade vai ser muito grande. Né? Então, eu digo assim, hoje eu falo para meus sobrinhos que todos deveriam participar de um grupo de apoio à filiação. Talvez não seja só adotivo, né? Mas esse mundo que eu estou, eu acho que ele prepara a gente não só para ser pais, mas prepara para a gente ser mais humano, para a gente ter mais resiliência com nós mesmos e com nossos filhos. Né? Para a gente saber que a gente queria que nosso filho estivesse na escola melhor do mundo, mas aquele momento inicial nem sempre vai ser esse. Não é? Porque talvez ele vá se sentir tão diferente dos outros, por ter vindo de uma escola que talvez não dava tanta atenção, que ele vai bloquear isso aí. Então, a gente procurou colocar ele numa escola mediana, numa escola pequena, numa escola mais próxima de casa, onde a gente podia levar e buscá-lo, né? Onde a gente poderia ter um contato maior com a escola. Né? Então, assim, porque o que interessava para a gente realmente, como a Yara falou, é que o vínculo se formasse naquele momento, e não que ele fosse formado em doutor naquela hora. Né? E aí vem aquela história, o que é que você quer para o seu filho? Né? Que ele seja um doutor, um advogado, ou que ele seja feliz? Né? E essa felicidade vai ser palpada, vai ser trabalhada em que momento? Né? Então, gente, eu diria assim, que hoje eu estou mais ou menos há 8 anos nos grupos de apoio, eu assisto mais de uma reunião por mês, e toda reunião eu estou aprendendo. Né? Então, na minha época, não tinha certificado de exigência, mas eu estava lá. Até ser chamado o doutor Luiz Schettino, ele disse onde ele estava, a gente estava atrás. Né? Certo dia ele estava dando palestra no Centro Espírita e eu e Valdemir lá na cadeira na frente. Ele olhou assim para a gente e disse, até aqui, onde tiver oportunidade de aprender, lá esteja. Né? Porque isso realmente facilita um pouco para a gente. Né? Então, eu nem estava nessa reunião hoje, assim, tentei meio de supetão, e agradecido a Suzana e a Valdemir e a Yara que te deu essa voz para a gente. Beijo. Pronto, agora vai falar a mãe de vocês todos. Veja, vocês que escutaram, não é, pessoal? Todos disseram, né, que quando os filhos chegaram, a relação de casal mudou, tá? Claro que muda, né? Agora, o que é preciso tomar cuidado? Agora fala também a psicóloga, tá? Quando chegam os filhos, pessoal, não pode acabar o casal.
Tá? Então, muitas vezes acontece, né? Isso eu tenho no meu consultório com muita frequência. Eu não estou falando de famílias adotivas, gente. Estou falando de famílias que recebem um bebê, por exemplo, né? Chega o bebê, né? E o casal se envolve com aquele bebê 24 horas por dia, não é? E parece que, de repente, eles não são mais um casal, eles viraram papai e mamãe. Eu até fico impactada, porque tem uns que não se chamam mais de querido, meu amor, benzinho. Eu disse, pai, mãe, eu disse, como é essa história? Eu disse, pai de que? Como é que me explica aqui? Pai de quem? Né? E o casal começa a se chamar papai, vem, mãe. Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu preciso dizer para vocês, tá, gente? Quando chegam os filhos, não pode acabar o casal, tá? A gente precisa de uma coisa muito importante, que chama rede de apoio. Tá? Então, a rede de apoio, gente, é muito importante. Então, nesse tempo de espera, também é tempo de vocês construírem essa rede de apoio. Precisa. Eu uma vez atendi um casal no meu consultório, um casal jovem, eu acho que eles tinham uns... Para mim, agora todo mundo é jovem, né? Depois que a gente fica velho, todo mundo fica jovem. Acho que eles tinham uns 30, 32, né? E eu recebi o menino, filho deles, de uns 4 anos de idade, para consulta, né, para terapia. Eu atendo crianças também. O menino agitado, virado, né, dando trabalho para os pais, fazendo todas as trelas do mundo, não é? E eles tinham tido um outro bebê, um segundo bebê, né? Então, recebi o menino primeiro, né? Fiquei com o menino, atendi o menino umas 4 vezes, já entendi tudo que estava acontecendo, né? Então o menino aprontava todas, que era a única forma que ele conseguia a atenção do pai, né? O pai e a mãe envolvidos com aquele bebê, né? Aí eu chamei o casal, né? Eles começaram a conversar. Eu disse: olha, eu acho que ele está fazendo essas trelas todas porque ele quer atenção. E a mãe já começa a chorar: ai, mas eu não consigo, porque eu tenho bebê, não tá, porque a gente não é casal. E o pai também, os dois, cada um dando as explicações, que eu sabia que era isso mesmo, né? Aí eu olho para os dois assim, e eu vi que os dois estavam muito estressados, começaram a brigar. Ela dizendo para ele: não, porque ele não me ajuda, que chega. Ele podia fazer isso, podia brincar com o menino, podia brincar com aquilo. Os dois começaram a brigar, o casal, né? Eu senti que o buraco estava bem mais fundo, né? Então, aquele menino que veio para mim, ele trouxe o sintoma dessa família. Havia ali um casal, né? Afastado psicologicamente, envolvidos, enredados nessa maternidade, e os filhos ali à deriva. E eu olhei para o casal, escutei tudo aquilo que eles falaram, né, até a briga deles. De repente eu perguntei para o casal: me diga uma coisa, essas crianças não têm avós? Eles ficaram olhando para mim: a doutora é louca. Essas crianças não têm avós? Não, tem avó biológica. Onde é que está a avó dos meninos? Não, essa avó está assim, está assim. Esses meninos, essas avós, elas não podem ficar com esses meninos um final de semana. Você deixa o bebê numa, deixa o outro no outro, para vocês saírem, ficarem 3 dias fora, num hotel, longe dos meninos, para descansar e se encontrarem enquanto casal. Eles me olharam assim, os dois choraram. Porque realmente acontece isso, né, gente? Então, nós não podemos nos perder enquanto casal, né? A gente precisa organizar a nossa rotina, né? Isso faz parte, não é? Que a gente não pode se perder enquanto casal. Então, a gente tem que ter uma rede de apoio. Os avós, eu sou avó, né? Muitas vezes eu sou acionada, né? Tive uma época que o nosso genro teteu na plateia. Um dos nossos genros, ele trabalhava em São Paulo, né? E a nossa filha Juliana, ela: como é que eu vou fazer? Eu disse: você vai visitá-lo, ele não podia vir, né? Se você vai, você deixa a Sofia conosco. E ela me olhou assim: vá, né? Disse: vá visitar seu marido, vá. E ela, a primeira vez, ela foi muito preocupada: pode ir. Teu pai é psicólogo, tua madrasta é psicóloga, a gente jura que a gente vai cuidar de Sofia, pode ir. E ela foi, gente, porque era importante para o casal, né? Então, a gente não pode acabar com a vida de casal quando chegam os filhos. E isso, gente, não é egoísmo, não. Isso é extremamente importante para os filhos. Se vocês não estão bem enquanto casal, o que vai acontecer? Pais estressados, pais chateados, pais tristes,
né, não serão bons pais. Né? O que vocês estarão ensinando para esses filhos? Né? Então, nós precisamos aí, nesse espaço da maternidade e da paternidade, né? E o filho chegou, e agora também se organizar para que vocês possam continuar a serem um casal, a serem pais, né? Então, é isso aí, né, gente? Então, o amor é o único sentimento, não é? Agora eu vou usar o doutor Luiz, ele foi embora, ele estava aqui e foi embora. O amor é o único sentimento, conforme ele diz, e eu concordo plenamente, né? Que precisa ser constantemente nutrido, reafirmado, né, adubado, senão morre. Né? Se o casal deixa de se amar, se beijar, se abraçar, né, se encontrar enquanto casal, o casal acaba, né? Então, a gente precisa disso, né, pessoal? Então, os nossos filhos precisam que nós estejamos bem enquanto casal. Tá certo? Então, isso é um perigo. Muitas vezes os casais se perdem, né? Eu tenho visto na adoção com muita frequência isso acontecer, né? Eu tenho já tomado algumas conclusões, né? Tipo assim, né? Não, nós éramos 10, 15 anos só nós dois, não é? Um pro outro, vivendo pro outro, fazendo isso, fazendo aquilo, não vou nem dizer, né? O pessoal aqui já falou, né? Viajar, passear, balada, né? Agora, de repente, vem esses filhos que abarcam todo o nosso tempo, não há mais tempo, não pode ser assim, gente, tá? Então, a maternidade é fantástica, né? Mas a gente tem que colocar as coisas todas encaixadas, né? A maternidade, a paternidade não pode ocupar todo o nosso espaço, a gente tem que ter espaço também para o eu sozinho, né? Para o casal, para o meu trabalho, para os filhos. Se é fácil? Não, gente. É possível, sim. Né? Então, de minha parte, tem muitas coisas que eu não sabia há alguns anos atrás, que eu estou dizendo para vocês que hoje eu aprendi que isso é importante. Tá certo? Se alguém tivesse me dito algumas coisas que eu sei hoje, antes, eu teria feito outras coisas que eu fiz na minha vida. Né? Então, eu estou aqui dizendo isso para vocês. Organizem-se com esta rede de apoio. Tá? Então, nós não precisamos ser mães que nem as patas, né, que botam os filhinhos tudo embaixo da asa, né, ou vão nadando na lagoa, você tá todo mundo em cima, bonitinho. Não. A gente precisa também cultivar os nossos espaços. Eu tinha uns 36 anos, eu acho, que eu fiz a grande terapia da minha vida, né? Antes de eu me tornar psicóloga, a gente tem que passar por um processo grande, né, de terapia. E eu aprendi com a minha psicóloga, nunca esqueci. Ela disse para mim que a vida da gente precisa ser igual uma cadeira de 4 pés. Um pé é você mesma, eu, pessoa. O segundo pé é o relacionamento, né? O terceiro pé é o seu trabalho. O quarto pé é a sua família. E isso tem que estar em harmonia na vida da gente. Nem uma cadeira de 3 pés, a não ser que seja uma cadeira especial, ela funciona. Se você colocar todas as fichas nos filhos, gente, daqui a pouco eles vão embora. Daqui a pouco, né? Vocês nem têm filhos ainda, já estou falando embora. Né? Doutora Suzana tá maluca. Não, gente, eu estou vivendo isso. Na nossa vida, minha de Luiz, os nossos filhos voaram. Nós temos 5, 4 já. Um está nos Estados Unidos, outro está em Caruaru, outro está não sei aonde. Voaram. Né? Então, temos Mateus, que vai ficar conosco, mas a nossa vida é plena de outras coisas. A gente não tem tempo de sentir solidão. Né? Porque a gente é ocupado com muitas coisas. Nós, Luiz tem 85, quase 86, né? Então nós temos, estou aqui com vocês, né? Eu trabalhando com vocês aqui, isso também me preenche enquanto pessoa. Eu também ganho fazendo isso, né? Então eu tenho o meu lado pessoal. Nós temos o nosso lado casal. Meu marido, ele é o não sei se ele é o último dos românticos, né? Mas meu marido me manda flores, escreve cartinhas, bilhetinhos, né? Ele tem uma grande vantagem, né? Ele sabe muito bem como tratar as mulheres, né? Porque ele aprendeu no consultório, né? Ele sabe exatamente o que as mulheres reclamam, né? Então ele vai fazer comigo. Eu é que ganho nisso, né? Mas isso é muito bom, gente. Né? A gente precisa cultivar isso, para a gente estar junto, para a gente se fortalecer, para nós sermos melhores pessoas, estarmos mais tranquilos,
na nossa vida e também no nosso processo, né, de criação e educação dos nossos filhos. Queria falar de casa arrumada também. Gente, filho em casa, esqueça o item casa arrumada. Eu nunca esqueço, eu li uma crônica de, acho que foi Rubem Alves, ele diz assim, casa arrumada é shopping, é loja no shopping. Lar é bagunça. Então, onde há filhos, vai ter bagunça. Quem não quer bagunça na casa, não tenha filhos. É claro que a gente vai ensinar os filhos, não é? A recolher suas bagunças, né? Não, agora vamos recolher, a gente vai ensinando, né, desde pequenininho. Mas enquanto eles estão brincando, gente, é bagunça mesmo, aquela bagunça gostosa. Minha casa no final de semana aqui, meu Deus, cheguei uma hora na sala, eram as almofadas para tudo que é canto, né? Nossos netos estavam aqui, então era o dia dos pais, né, pessoal? Mas aqui em casa vira dia dos avós e dia do bisavô, junta tudo, né? Filho, neto e bisneto. Então virou um caos. Chega uma hora assim que, meu Deus, achei lindo, né, gente? Aquela bagunça toda, né? Todo mundo, crianças é isso, né? Então, casa arrumada é uma coisa que vocês têm que treinar a não ter, né? Que não vai ter quando tiver filhos, né? E uma terceira coisa importante, né, que foi dito aqui, que eu queria ratificar para vocês, né, é a questão do ter tempo para os filhos. Hoje pela manhã, eu atendi uma menina, ela tem 8 anos. Eu tenho uma caixa de Lego lá no consultório, uns Legos maiores assim, né? Ontem de tarde tinha atendido uma menina de 4 anos, então ela fez eu e ela construímos uma casa de Legos, né? Acreditem, eu sento no chão e construo Lego, sento no chão, tiro meu sapato, sentar é fácil, subir já é mais difícil, mas ainda sento no chão, brinco, Legos pela sala, né? Então ontem construímos uma casa, né, de Lego, né, ela vai construindo, eu faço de conta que ajudo, deixo ela criar, ela fez uma cama, e na cama ela botou 3 pessoinhas, vejam só, gente, as pessoinhas que ela colocou, evidentemente, papai, mamãe, e ela mesma, né, no meio dos dois, evidentemente, né, e esse casal é separado. Aí o que você tá falando? É a cama, aqui é meu pai, aqui é minha mãe. Tia, tu sabia, meu pai e minha mãe descasaram, ela foi me contando, né? Porque agora meu pai não mora mais na casa da minha mãe. Ela foi contando toda a história dela, né? A tristeza dela pela separação, né? E a gente foi conversando sobre isso, né? Aí hoje pela manhã, onde eu queria chegar, né? Aí ela, tia, tu não desmancha a nossa casa. Não vou desmanchar. Eu deixei lá mesmo na sala, né? Ninguém entendia aquilo, não ficou lá, né? Aí chega outra de manhã, né? Ela 8 anos, tia, o que é isso? Olhe bem, o que é isso? Não sei não, tia, acho que é um banco. Não é um banco, é uma casa, ali tem uma cama com 3 pessoas. Quem fez isso? A outra criança, né? Uma menina que veio ontem. Posso brincar com os Legos? Pode. Tu brinca comigo? Brinco. Lá vou eu de novo, né? Ainda tava doendo a perna de ontem, gente. Aí sentamos no chão e ela construiu um robô, construiu um dinossauro e construiu o que mais? Um carro para o robô. E aí ela pergunta, é tão legal, tia, ela tem 8 anos, ela não tem mais idade para aquele Lego, é um Lego maior, né? E ela brincou e muito, né? Disse, eu não sabia que você gostava de Lego. Ai, tia, eu gosto muito de Lego, mas não tem graça brincar sozinha de Lego. Eu disse, é mesmo? Disse, não, é que você brinca, né? Então ela brinca, né? Eu brinco com ela. Então as crianças querem brincar, gente, querem brincar mesmo. Tá? Então a gente tem que ter tempo, deixe a casa desarrumada, não lave a roupa, não tem importância, tá certo? Brinquem com as crianças, brinquem. Isso é o caminho para o vínculo, gente. O mundo infantil, para quem tem filho pequeno, para quem vai receber filho pequeno e grande também, a brincadeira, gente, é o caminho da estruturação psicológica dos filhos de vocês. Eles querem brincar. Quando são maiores, as brincadeiras vão evoluindo, não é? Tirem dos celulares, gente. Mas para sair do celular, tem que brincar com eles. Jogo de tabuleiro, xadrez, sei lá o que gostam de fazer em casa. Vamos construir alguma coisa, fazer pão, né? Levar para a cozinha. A minha neta agora está fazendo um curso de culinária. Envolvê-los em atividades, que vocês possam ter atividades com eles. Isso cria os vínculos, sabe, gente? Os vínculos não são automáticos.
E num primeiro momento, gente, os vínculos se constroem assim, brincando, interagindo. Não é lavando a roupa, dando a comida na hora certa, ninguém morre de fome, não é, Yara? A Yara já aprendeu, né? Então, ela estava um dia muito aperreada, que as crianças não comeram, deixa, quando ele tiver fome, ele come, né? Então, isso eu aprendi também, né? Tem um pediatra bem famoso, ele disse, em casa onde tem comida, nenhuma criança morre de fome, tenha calma, mãe, ele vai comer. Você tem que só ensinar ele que ele não está comendo para você. Se você vai muito atrás, ele vai achar que ele está comendo para você. Né? Ele tem que comer porque ele tem fome e ele sente prazer em comer. Tá bom, pessoal? Então, são uns itens assim que às vezes a gente não fala, não é? Poxa, devia estar falando de outras coisas, mas acho que são extremamente importantes para quem vai começar essa história, não é? De relacionamento, né? De esse nascimento novo, né? Dessa família, porque vocês vão se tornar família de verdade, não é? Em todo sentido da palavra, com a chegada dos filhos, não é? Antes disso, nós somos um casal, né? Então, o casal também é uma família, né? Mas aquela família recheada, não é? De emoções é quando chegam os filhos, tá bom? Então, penso que o que eu tinha para contribuir seria isso, né? Para a gente não delongar muito, né? Eu gostei muito quando o Valdemir falou que a emoção de ser pais é embriagadora, e é isso mesmo. Tá? Realmente é embriagador, né? Mas a gente tem que, assim, tentar organizar bem as coisas para a gente não mergulhar demais em alguns departamentos, né? E deixar outros a descoberto, né? E a gente tem como fazer isso usando a nossa rede de apoio. E deixam os avós serem avós, gente. Os padrinhos serem padrinhos. Não adianta ter padrinhos, a gente não caciona. Padrinho é para isso, né? Vocês querem ir ao cinema, deixa o filho do padrinho lá. Quem mandou de ser padrinho, né? Vai cuidar de vez em quando, no irmão, na tia. Não tenham medo, filhos não quebram, eles não morrem se ficarem um final de semana com os avós vão se sentir o máximo, tá certo? Então, isso é muito importante. Cultivem o relacionamento de vocês, não deixem o relacionamento de vocês de lado, gente, porque isso vai refletir nos filhos, tá bom? É por aí. Alguém teria alguma pergunta aí para os nossos palestrantes? Doutora, boa noite a todo mundo. No meu caso, eu acho muito importante ouvir o depoimento de vocês em relação ao tema de hoje, porque eu não tive preparo nenhum. Acho que muito não sabe, mas a minha adoção, ela é familiar, acho que é assim que fala, né, doutora? Intrafamiliar. Isso. E eu peguei meu filho no abrigo direto para casa, depois que eu entrei com o processo de guarda provisória, depois que eu entrei com o processo de definitiva, e agora estou encaminhando para adoção. Então, para mim, eu tive muito mais medo dessa chegada, porque foi algo que eu não pretendia adotar, pretendia ser mãe, mas que não podia, tinha sonho, mas que não tive esse apoio em ouvir pessoas, em participar de reuniões, e hoje eu vejo quão importante é para mim ouvir vocês e trazer isso para o meu dia a dia. Muito obrigada mesmo. Que bom, Simone. Me lembro da Simone, a gente falou, né, outro dia, ela me contou um pouquinho da história. Fico feliz com o teu relato. Eu queria complementar essa questão que a doutora Suzana falou, sobre uma coisa que eu li recentemente. Eu e meu marido, né, só para exemplificar, a gente tem uma rotina muito próxima. Nós fazíamos o mesmo curso na faculdade, nós trabalhamos no mesmo local, então a nossa vida era um do lado do outro o tempo todo, 24 horas por dia. E nós trabalhamos em turno de revezamento no trabalho, né? O turno de revezamento é assim, quando você chega, a pessoa larga e depois a pessoa chega para lhe render e você vai para casa. E o pessoal perguntou, quando chegaram nossos filhos, se nós íamos mudar de grupo, para ficar cada um num grupo diferente. Por exemplo, quando um está trabalhando, o outro está de folga.
E nós decidimos não fazer isso. Essa é uma opção. Tem outros casais lá na empresa que têm filhos e optaram dessa forma. A gente achou que isso ia afastar muito a gente como casal e como família, né? As crianças iam ter que escolher, né? Ou ia estar com o pai ou ia estar com a mãe. Ia ser muito, os momentos em que eles estariam com os dois seriam muito poucos. E aí nós optamos por fazer dessa forma, ficar no mesmo grupo. Nós temos só para entender como é que a gente, de forma prática, resolveu, nós temos uma babá, e quando a gente está trabalhando, a babá está aqui. E quando a gente está de folga, estamos os dois com as crianças. Só que com o tempo a gente percebeu que a gente estava se revezando em casa. Então, enquanto um estava fazendo as coisas da casa, o outro estava com as crianças, enfim, enquanto um estava descansando, o outro estava com as crianças. E isso estava impactando na adaptação dos meninos. A gente imaginou, né? E aí a gente conversou e decidimos tentar parar com esse revezamento, né? Então agora é hora de cuidar da cozinha, vai os dois. Um ajuda o outro, a gente termina mais rápido e depois está os dois livres para estar com as crianças. E aí eu li recentemente sobre isso, o revezamento que os casais normalmente fazem para ficar com as crianças e como isso pode impactar negativamente, né, no desenvolvimento, enfim. E isso é uma coisa importante da gente observar, não só em famílias formadas pela adoção, também em famílias biológicas, que é muito comum, eu vejo com as minhas irmãs, enfim. E ajudou bastante a gente quando a gente decidiu tomar essa atitude, né? Então, hoje a gente divide. O momento é tarefa para os dois. O momento é descanso para os dois. Isso fez muita diferença. Em relação às férias, né, que o Éden comentou que viajavam muito, né? Era o meu caso e do meu marido. A gente adorava viajar, então, de folga viajar. E essas foram as primeiras férias que a gente passou com as crianças e passamos, das 4 semanas de férias, nós passamos 3 em casa com as crianças doentes. Então, foi umas férias, assim, bem atípicas, nossas primeiras férias como pais, e vamos trabalhar isso da melhor forma, né, porque para eles também era muito estressante estar em casa. Foi tenso, mas superamos. Essas crianças não têm avós? Tem, só que a Pronto. gente, Por que não inclusive, viajar, né, gente? Eu acho super importante, né? nós Vocês já... podem encurtam a viagem, né? Talvez não precisam ficar 2 semanas fora, né? Mas os avós vão adorar, né? Ficar exclusivamente, né, com os filhos, alguns. Eu sou avó, tô dando esse depoimento. Eu achava o máximo quando Sofia vinha aqui em casa. A gente fazia cada trela, tudo que ela não podia fazer em casa, a vovó fazia. Tomar banho de chuveiro, ela achava o máximo, né? Então, Nós tentamos, doutora. Tentamos, porque a gente, graças a Deus, a gente tem esse apoio, sabe, da família extensa, que é muito importante. Inclusive, eu tenho amigas que falam, não, traz as crianças para cá que eu fico, para vocês passearem. Só que esse momento de pandemia está sendo bem delicado. Então, todas as vezes tem que a isso. gente conseguiu agendar, né, que batia a escala de folga para eu e meu marido poder tirar um descanso, tinha um sobrinho que estava gripado, então não podia ir se juntar, enfim, acabou não dando certo. Mas tá nos planos, a gente só não conseguiu realizar ainda. O que a gente consegue, às vezes, quando a babá tá aqui, aí eu e meu marido, a gente diz, vou ali. Aí a gente sai, passa o dia fora, vai no shopping, come uma coisinha diferente, assiste um filme e volta para casa. É o descanso que a gente tem conseguido ter. Mas a família ajuda muito. Como eu tenho 2, meus pais já são idosos e meus sogros são mais ainda, eu fico pensando que a minha coluna sofre, então eu não tenho condições de deixar os meus 2 com meus pais. Mas já acertei com minhas irmãs, para cada um ficar com um, e a gente poder tirar um final de semana inteiro de folga. Porque, como o Valdemir falou, né, desde que as crianças chegaram, o horário de acordar aqui não passa de 6 horas da manhã, não, é no máximo 6 horas da manhã. Mas é muito importante esses momentos que a gente consegue estar junto, porque a gente vinha numa rotina muito junto e, de repente, separou valendo, assim. A família extensa tem um papel fundamental. E agora eu lembrei de um fato que eu queria só fazer esse relato rápido. Quando a gente está na espera, aí sempre a gente escuta, logicamente. Hoje, no meu lugar, eu digo a vocês a mesma coisa. Vão, aproveitem, vão viajar, vão se divertir. Esqueçam que estão na fila, porque essa ansiedade fica, né, deixa a gente meio maluco. Então, enquanto a gente estava em espera, então a gente programou tudo. Estava viajando, logicamente. Quando a gente chegou da viagem,
foi que Suzana ligou, porque o nosso vieram para o Buscativa através da Buscativa, e a Suzana foi que foi o contato para a gente. E a gente estava lá em São Paulo, de montado de viagem, mas estava em São Paulo. Aí eu disse, está tudo certo. Mas já estava programado até o carnaval, porque a gente ia todo carnaval, ia para o Rio de Janeiro, escola de samba, essas coisas todas. Aí a gente disse, e agora? Porque a gente paga sempre antes as coisas, porque ninguém vai pagar tudo no dia, nem todo pouco. Né? A escola vai programar sua fantasia para hoje, não. E agora a gente cancela a escola de samba e o carnaval do Rio de Janeiro. Seria o nosso último carnaval sem, né? Da despedida de estarem juntos. Eu disse, não. Olhei para a cara dele, olhou para a minha cara. Vamos encarar? Digo, vamos encarar. Levamos as crianças para a viagem. Um dos melhores carnavais que eu passei no Rio de Janeiro. Né? Eles se divertiram horrores e a gente fez uma coisa diferente e que ficou marcado para a gente. Então, a gente tem que adaptar. Né? E às vezes a gente quer fazer as coisas e não pode. Hoje mesmo, agora de tarde, o meu pequeno, olha, chorou. Papai, vamos brincar comigo. Papai, ninguém brinca comigo. Ó, chorou. Carlac, eu disse, eu morrendo de dor de cabeça. O senhor está com dor de cabeça, mas o senhor atendeu o celular agora. Eu digo, meu filho, isso é um compromisso. Mas o senhor atendeu o celular agora. Na tua casa não tem Tilenol, não? Ah, meu querido, eu disse, então vamos tomar um remedinho. Ele, bora, ele me deu o remedinho. Eu tomei o remedinho, digo, daqui a meia hora a gente vai. Daqui a meia hora, vamos para o parquinho. Digo, meu filho, está chovendo mesmo. Não tem condição de parquinho. Ele disse, vamos jogar bola agora no quarto. Pronto, eu digo, bora. Ó, jogou, que ele suou, que eu suei, que a gente acabou. Ele disse, agora vamos tomar banho junto. Eu digo, bora tomar banho junto. Meu filho tomou banho junto, gelado, porque ele queria gelado, vamos gelado. Gelado, ele brincou no banheiro para lá e para cá, depois disse, papai, eu te amo muito, papai. Oh, meu Deus. Oh, mas a gente tem que preparar para essas coisas, porque mesmo cansado, mesmo você estando com dores, você dá um jeitinho. Porque ali, aquele momento, se eu não fizesse aquilo, porque o irmão está mais velho, não quer mais saber de brincar com ele. Então, ele tem que ter uma pessoa para aqui. Imagina um menino nesse momento de pandemia, sozinho no apartamento, com a gente para cima e para baixo, um assistindo televisão, não querem saber dele. E o pai ainda deitado na cama com dor de cabeça, ele quer jogar bola. Então, a gente tem que fazer esse esforço. Então, antes da gente pegar essa ansiedade toda, a gente aproveita. A gente faz uma poupança de aventuras, uma poupança de divertimento, para, nesse momento, também a gente usar. Ah, já fiz, né? Poupança de paciência, porque também a gente está começando a se descobrir. Como a Suzana disse, a gente vai se autoconhecendo com a chegada dos filhos. Eu achava a pessoa mais paciente do mundo. Eu não sou paciente. Já descobri que eu não sou paciente. Entendeu? Tudo fica diferente, gente. Fica diferente. Mas a gente trabalha isso, porque é a necessidade da gente trabalhar para ser assim. A gente tem que aprender a ser paciente, porque a gente tem que dar uma atenção de uma coisa que a gente escolheu. Eles não pediram para ser meu filho, eles pediram para ter uma família. É diferente. Mas eu pedi para ser pai, nós pedimos para ser pai. Então, a gente vai ter que encarar isso com uma responsabilidade, no mínimo, uma responsabilidade, né? Mas é por aí. Eu acho que é por aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente está por aqui também. Eu queria aproveitar a oportunidade, se me permitir. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma fala mesmo. Eu acho que mais cedo, não sei se foi a Jussi Cláudio ou foi a própria Yara, comentaram sobre a questão da licença maternidade. E eu acho que é importante a gente lembrar, e assim, né, todos nós que estamos nos preparando para ser pais ou mães, tem umas nomenclaturas que a gente precisa ter clara, assim, ó. A licença maternidade é um direito de você, dos filhos, né, de terem aqueles primeiros dias com os pais, com seus pais ou com suas mães, né? Então, não pode ser os dois. A licença, geralmente, né, se escolhe hoje em dia, é um direito tanto do homem como da mulher, porque a figura que materna, né, vai ficar ali um pouquinho mais de tempo. E existe também uma coisa chamada salário maternidade. Então, a licença é aquele direito de ficar junto pelo tempo com o pai ou com a mãe. E o salário maternidade é o que, em tese, você, quando não está trabalhando, recebe durante a licença. Então, quem é da iniciativa privada, aí tem esse imbróglio que a Yara comentou aqui, de que você tem direito a ter licença no dia que você recebe o filho ou a filha. Mas você também, a partir dali, você dá entrada no INSS, na Previdência Social, né? E espera o tempo do INSS julgar, que tem um prazo e tal, para você receber o salário maternidade. E aí, mesmo se for negado, alguma coisa assim, você pode recorrer. A gente sabe que na adoção tem jurisprudência. Aí, assim, em termos de... Eu quis fazer isso porque eu acho que é importante todo mundo ter essa informação. E um outro direito que também a gente luta enquanto, né, pais e mães por adoção para termos é que os filhos,
quando cheguem, eles tenham direito, se você tem um plano de saúde privado, a ser seu dependente do plano de saúde privado como um filho natural, ou seja, um filho que chega pela via natural, quando ele nasce, ele tem direito a integrar o plano, sem nenhuma carência. Então, o filho que chega pela adoção, ele também tem esse mesmo direito. E aí, às vezes, independente dele ter o direito, alguns planos colocam dificuldades, como também o INSS às vezes nega. Isso não quer dizer que negou, a gente não vai ter o direito, entende? Só significa que muitas vezes a gente vai ter que judicializar para poder ter usufruto desse direito. Então, é importante que cada um veja seu vínculo trabalhista para poder ver como é que, se quando os filhos chegarem, se vai ser o companheiro ou a companheira que vai tirar a licença, porque não é que o casal é hétero ou homo, que só um tem direito, não. Sempre que o filho chega, um tem direito, de fato, a gozar desse tempo maior e o outro vai ter o tempo menor, digamos assim. Mas é alguém que vai ali acompanhar aqueles primeiros dias de vida do filho na família. Então, que vai acompanhar o que é que a criança come, se a criança não come, se a criança dorme, se a criança não dorme. Isso é muito importante para a gente, porque se a gente deixar para discutir esse negócio quando o filho chega, aí, veja, você já deveria estar se preocupando com a convivência com seu filho ou filha, e você vai estar ali se preocupando com a coisa que você, se tivesse, de repente, ido no setor de recursos humanos da sua empresa antes, você poderia ter descoberto, né? Então, por exemplo, quando eu já sabia que eu talvez ia ter a guarda do meu filho, num dia tal, eu não sabia quando. Aí eu fui no recurso humano da minha empresa. Eu disse assim, não, o senhor tem direito. O senhor é adoção solo, né, monoparental, o senhor pode usufruir dos 120 dias que por lei dá direito. E como o senhor é funcionário público, existe um estatuto de servidor público, eu sou servidor federal, permite que o senhor goze de 180 dias, não é nem 120. O senhor pode usufruir de 6 meses. Aí eu, que maravilha. Aí eu disse, olha, é só que o senhor tem que trazer, assim que o senhor receber a criança, ou os filhos, ou a filha, traga o documento de guarda para fins de adoção. E pronto, você vai ter o direito. Então, eu procurei saber toda a informação antes de entrada e usufruir. Agora, para mim, foi um pouco, digamos assim, mais fácil a minha experiência, porque foi tudo resolvido dentro da empresa por ser servidor público. Geralmente, quem é da iniciativa privada, aí tem essa questão que a Yara falou, que o que você vai ter que negociar na sua empresa é só o seu direito de sair de licença. Mas o salário maternidade você vai tratar com o INSS depois. E isso você pode até fazer depois. Não precisa ser no mesmo dia que a criança chega. Óbvio que quem tem um casal e até esse dinheiro, esse salário, né, sair, fica difícil, né? Os filhos chegam e você vai ficar por um tempo. Quem está em casal ainda é bom que o outro sustenta a barra ali até essa grana ser liberada. Mas para quem está sozinho é uma coisa a se pensar também, assim, como fazer uma poupancinha, uma aplicação, um investimento, né, para poder transitar direitinho aí quando os filhos chegarem. Enfim, era só isso. Poupança filho. Quem hoje em dia um pouco entende assim da questão contábil, sabe que poupança hoje em dia não rende nada, né? Então faz um investimento, uma aplicação, desde que seja passível de ser resgatada quando o filho que não marca a hora nasça, né? Seja assim que vocês ligarem para você dizendo que vocês vão ter contato com os filhos, né? Tem aquele período de aproximação e logo depois aguarda. É importante você ter esse recurso liberado, porque normalmente você vai ter que assumir não só esse custo, né, mas tem aquelas coisas que tudo que envolve adoção, às vezes é em outra cidade, tem que viajar, tem que pagar a hospedagem, então, assim, poupança filho realmente é fundamental para quem está aguardando a chegada de um. E uma última questão que eu queria dizer, que eu acho que foi fala de todo mundo, é que de Yara, de Val, de Eden, é que, assim, eu percebo que, às vezes, quando o filho chega, rola uma briga assim, de identidade, porque a gente fica entre aceitar ou não aceitar essa nova identidade, que a gente não é mais aquele casal, que só é um casal, ou que é aquele só pai solteiro ou mãe solteira. Tem essa personalidade também, mas também tem um pai que nasce ali, que é inaugurado, uma mãe que é inaugurada, né? E aí, como o Muti já falou, tem coisas que você só sabe quando você se inaugura pai ou mãe. Então, você vai se descobrir paciente, impaciente, que é também uma das questões aqui que você colocou de como vai ser o seu estilo parental, né? Você vai ser daqueles pais ou daquelas mães mais autoritárias, que
né, a criança vai te obedecer, ou o adolescente, pelo medo, que isso às vezes até é um conflito que se tem ali na vinculação com o filho. Tem pais que são tão autoritários que dificultam a relação ali de aproximação com o filho. Você vai ser daquele pai permissivo, onde a criança ou adolescente deita e rola, faz tudo na tua casa. O ruim dessa coisa da permissividade é que a autoridade é invertida, né? Onde a criança ali é o rei ou a rainha da casa. E isso, às vezes, traz complicações para o bem-estar físico, emocional desse filho que chega. Tem aqueles pais maravilhosos que o pessoal chama de superprotetor, né? Aí a criança quer brincar, aí o pai bota numa bolha, porque não pode brincar, pode quebrar, não sei o quê. Você imaginou, seu filho chegar, você vai ser um pai ou mãe daquelas que tem tanto medo, que vai impossibilitar que seu filho brinque, porque tem umas brincadeiras que sobre subir um escorrego, ele vai ter que se arriscar ali. O máximo pode acontecer ele levar um tombo. Mas a gente vê que tem pais, às vezes, que são tão superprotetores que impedem que o filho brinque, né, ou cresça, se desenvolva plenamente. Ou você vai ser um pai democrático, né, aquele que tudo vai fazer ali discussão, que é uma das estratégias também, onde você muitas vezes ouve a criança e muitas vezes estabelece um limite ali dentro do que é possível, né? Então são questões que, óbvio, não tô, para quem já é pai aqui ou mãe no grupo, eu acho que é mais um exercício isso, né? Você faz no dia a dia. Mas para quem não é algo que vale a pena refletir, né? Porque o pós-adoção, esse período que o filho chega, é uma das coisas que acontece muito, que a gente estimula, você não está aqui participando para poder receber o filho ou a filha? Continua participando quando o filho chega. Muita gente se afasta dos grupos de apoio, porque diz assim, não, eu estou ali porque eu achava que era importante eu saber tudo, já sei tudo e agora eu vou criar aqui da minha maneira. Só que a gente não questiona isso, mas às vezes é importante a gente manter a centralidade, que o nosso papel de pai ou de mãe é um papel de ajudar no desenvolvimento de uma criança a se transformar em um adulto, né? Autônomo, inteiro, e que valores você vai passar para esses filhos, né? Então, às vezes, pensar o exercício da paternidade ou da maternidade sendo é uma coisa, assim, às vezes difícil, dura, né? Porque quando o Valdemir falou assim, eu me vi impaciente. Para ele, deve ser muito duro ele olhar no espelho e dizer assim, poxa, por que eu estou tão impaciente com meu filho? Mas se ele não tiver consciência disso, ele vai, de repente, estar o tempo todo exercendo isso no piloto automático e os filhos vão pagar um preço disso, né? E isso pode comprometer o sucesso da adoção até, porque, às vezes, filhos que têm pais impacientes, eles não vão saber, o pai está impaciente ali porque teve um dia pesado no trabalho, ou a mãe teve um dia pesado, ou porque está com a dor na coluna, porque brincou muito ontem. Não, ele vai entender que aquilo pode estartar uma negativa, uma coisa assim, que vai dificultar ainda essa questão da relação, né? E dessa parentalidade adotiva que a gente tanto luta para poder ter isso bem fortalecido. Peço desculpa porque eu falei demais, era para ser uma fala curta, e devolvo a bola para vocês aí. Ô, Charles, em relação a isso que você falou dos tipos de pai, né? Aqui em casa, nós tivemos os dois extremos. A minha mãe, né? Eu digo a minha mãe porque meu pai viajava muito enquanto a gente era menor. E a gente foi criado basicamente pela minha mãe. E ela sempre foi muito restritiva. Nós éramos, eu e mais duas irmãs, éramos crianças extremamente obedientes. Minha mãe era elogiada quando saía com a gente na rua, porque nós éramos aquelas crianças que ficavam sentadinhas quietinhas ali, de mãozinha cruzada e não falavam pio. Mas nós fomos criadas assim à base do medo, porque se não fosse assim a gente apanhava. Eu quero criar meus filhos, claro, com o mesmo nível de respeito e de educação que a gente teve, mas eu não quero que eles tenham medo de mim, como eu tive da minha mãe durante muito tempo. E só depois dos meus 25, 30 anos foi que eu vim entender que aquela era a alternativa que ela tinha na época, né, com todo o conhecimento e a experiência que ela teve. E hoje, quando eu vou tomar meu banho, depois que os meninos foram dormir, que eu já estou esgotada, que eu boto a cabeça embaixo do chuveiro, eu penso, poxa, que bom que eu estou conseguindo ser muito parecida com a minha mãe, mas usando outros métodos. Então, a educação, educação positiva não tem um nome, como é, Charles?
A disciplina positiva, né? Disciplina positiva. Abriu Firme e gentil, né? Isso, firme e gentil. Abriu um norte. E assim, quando eu passei a ver meus filhos como pessoas, né, como seres de direito, que é uma coisa que o Dr. Luiz falou na primeira palestra que eu assisti com um grupo de apoio, a primeira palestra que eu assisti foi logo com o Dr. Luiz, e isso me marcou muito. Esses filhos são pessoas, então eu preciso respeitá-los como pessoas. Se eu não gosto de estar com, sei lá, minha caneta na mão e vir alguém puxar a caneta da minha mão, por que que eu vou fazer isso com o meu filho? Né? Não é porque ele é uma criança que eu vou ter esse direito. Eu preciso ensinar a ele que a gente não deve puxar nada da mão de ninguém. A gente deve pedir e esperar a pessoa entregar. Não que meu filho não vá me respeitar por conta disso, né? Ele vai aprender a me respeitar porque ele sabe que eu sou a mãe dele e a gente deve respeitar os mais velhos. Então, o meu marido, pelo contrário, teve uma criação extremamente liberal, ele fazia o que queria. Ele era a criança mais danada da família, era aquele filho, irmão, sobrinho, que quando chegava na casa das pessoas, todo mundo guardava tudo, porque ele era uma criança que não tinha controle. E hoje ele é muito rigoroso com os nossos filhos, muito mais do que eu. Porque ele percebeu o quanto isso dificultou um pouquinho, né, a questão da formação dele, enfim. E algumas coisas que ele viu nele, ele não quer. Quando a gente cresce, né? Quando a gente cresce, a gente quer que nossos filhos sejam versões melhores da gente. Então, a gente tenta equilibrar muito isso, né? Eu tive uma criação muito rigorosa, eu tento ser menos, ele teve uma criação muito liberal, tenta ser um pouco mais rigoroso. E nisso a gente vem equilibrando. Mas a disciplina positiva, ela me ajudou muito. Oi, Yara, E é firme o quê? A disciplina positiva, perdão. a disciplina é firme e, não sei, Charles falou e agora, né? E amoroso, não sei. E gentil, firme e amoroso. Você trabalha nas duas coisas, né? Você tem autoridade, porque na verdade a gente é pai, é mãe, a gente é a figura de referência de autoridade dos filhos, mas essa autoridade ela não precisa vir com autoritarismo, né? Que isso também aí é onde a gente questiona. O autoritarismo é uma coisa assim que é desrespeitoso, que, por exemplo, como a Yara deu o exemplo, você não chega, tem até uns memes que eu acho ótimo, né? Você não chega num adulto e diz assim, acabou a hora de brincar, vamos embora agora, né? Por que você faz isso com a criança? O que é que você está ensinando àquela criança ou adolescente? Que você está fazendo uma autoridade baseado porque você é maior, porque você, quer dizer, isso, acabar uma brincadeira e ir embora, ela não precisa ser um episódio, né? Você pode fazer isso ensinando ele, dizendo assim, ó, daqui a tanto tempo a gente vai embora, porque você começa a ensinar ali o acordo, e isso significa gentileza, né? A gentileza nunca fez mal a ninguém, sempre abriu portas. E se a gente, normalmente, se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, o que é que vocês esperam que seus filhos sejam, provavelmente vocês, quando pensarem neles adultos, vocês vão pensar que eles serão pessoas honestas, gentis. Então, como é que você quer que um filho seja gentil se você ensina ele a ter medo, né, das relações? Então, acho que é nesse exemplo que eu quis trazer, que é um pouco do que se fala não é novo, tá? A disciplina positiva é só uma das abordagens parentais que vale a pena a gente pensar nisso como uma estratégia para quando for educar filhos. Eu até sugiro, gente, que a gente está agora organizando os temas para as próximas reuniões. Um excelente tema, não é, pessoal? Vamos anotar aí para não esquecer. Estilos parentais. Que a gente deve falar sobre isso, né? Sobre os estilos parentais e quais são os efeitos, né? As sequelas, né, nos filhos, né? Em relação a esses estilos parentais. Nesse encontro a gente pode falar da disciplina positiva, que realmente é bem interessante. Principalmente com crianças adotadas. Aqui em casa está funcionando super bem. Gente, eu coloquei no chat o link, tá, do formulário, para vocês preencherem, para a gente fazer a ata da nossa reunião, e também quem precisar da declaração, precisa preencher o formulário aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer fazer algum comentário?
Fiquem à vontade, gente. Vocês têm alguma dúvida? O que será que vai acontecer quando me ligarem? Se alguém tiver alguma pergunta, qualquer uma, fique à vontade. A gente está aqui para responder. Há um ano e pouco atrás eu estava aí também, como pretendente, esperando meus filhos. Então, era muita coisa que eu queria saber. Eu só queria saber o que dava errado. É por isso que eu falo muito o que dá errado. Porque quando eu estava me preparando, o que era bom eu já sabia que ia ter, né? Eu queria saber mesmo era o que ia dar errado para a gente poder se preparar. Olha, quando liga, no caso assim, digamos que eu esteja num trabalho, numa cidade que não é a minha, que eu trabalho na minha cidade, em outra cidade vizinha. Aí eles dão um prazo para a gente avisar como é essa ligação, como chega assim. Eu acho que deve mudar de vara para vara, né? Pode ser como foi comigo. Eles me ligaram e passaram um pequeno perfil de como eram meus filhos, assim, idade, falou da questão da hidrocefalia do meu filho, né? Que era uma questão importante. E eles passam um pequeno resuminho, assim, descritivo das crianças. E aí eles me deram um dia para eu responder no dia seguinte se eu tinha interesse ou não em conhecer as crianças. E aí meu marido estava trabalhando nesse dia, e quando ele chegou, a gente conversou e tal, decidimos sim. Aí quando a gente deu o retorno para a vara, né, que queria conhecer, aí a vara já entra em contato com o abrigo e faz essa intermediação para a gente começar o processo de aproximação. Aproximação, né, que foram as nossas visitas no abrigo. Como foi durante a pandemia, a gente não saiu com eles do abrigo. Fizemos 3 visitas, acertamos com o abrigo, né, os dias que a gente iria lá, e na terceira visita a gente já buscou as crianças e estão aqui em casa desde então. Mas normalmente a vara vai lhe passar a situação, né, vai dizer se está dentro do seu perfil ou não, e vocês vão ter um tempinho, talvez um dia, 2, para tomar a decisão se querem sim saber mais informações da criança, se tem vontade de dar continuidade no processo, né? Se vocês estão prontos também, porque às vezes a gente se habilita, espera tanto e, sei lá, na hora que a criança chega, não sei, perdi uma mãe, perdi um pai, perdi um emprego, pode ser que tenha mudado tudo, né, na vida da gente, então a vara dá esse tempinho aí para vocês decidirem. Obrigada. Pronto, acho que a gente poderia, né? Estamos chegando quase às 9h30, e eu queria, já que eu comecei, né, dar um finalzinho, assim, né? Suzana. Oi? Jailton Manuel ia falar alguma coisa. Ó. Perdão. Então, fale, Jailton. Em questão daí, como a senhora falou aí várias vezes, né, a criança não tem a voz, isso é interessante, porque quando eu e minha esposa, a gente pegou uma criança também, 2 meses assim que nasceu, né, e a gente precisou sair para uma palestra também, né, de casais, e a gente deixou essa criança na casa dos meus pais, com minha sobrinha, a gente passou 3 dias fora, e aí isso é interessante, esse lado de a gente também ter esse apoio da família para nos auxiliar, no caso, né? Como eu, porque é tudo novo na vida da gente. A gente sempre aprende, cada dia mais, com a chegada. E assim, com esse grupo, né, a gente também está vendo que a gente tem uma bagagem, mas que a gente precisava ter mais tempero, né? Com o depoimento de cada um de vocês aí, é interessante demais a gente estar aqui, falando aqui e aprendendo mais com isso. Isso é muito bom para o nosso crescimento, não só para a gente, mas quem está no grupo também sabe aí o quanto isso é importante, né? É isso que eu queria falar. Pronto, muito bom o teu depoimento, Jailton, é super importante isso para nós, né? Isso, na verdade, é o nosso pagamento, né, gente? Nós nos abastecemos, né, com esse entendimento de vocês, né, com esses feedbacks de vocês, né, que justamente o GAS Sem Fronteiras, né, que é o Grupo de Apoio à Adoção Sem Fronteiras, né, ele foi criado justamente para dar oportunidade para as pessoas do interior, né, onde não tem grupo de apoio à adoção, para que vocês também possam, não é, se preparar melhor, né, e conseguirem ser melhores pais, né, para essas crianças. Tá certo? Mas eu queria dizer ainda uma coisa, né? Hoje nós trouxemos muitas coisas aqui, né? E talvez alguém tenha ficado assustado. Poxa, eu vou conseguir dar conta disso? E como é que vai ser na minha casa? Será que eu vou acertar?
né? Será que eu vou conseguir fazer a coisa certa? Será que eu sou também aquele cara que nem o Valdemir, que é muito impaciente, eu vou errar com a minha impaciência, eu vou errar com a minha irritação, não é? Então, eu queria dizer o seguinte, gente, todos os pais erram, tá? Eu também errei, né? Então, não tem como não errar, a gente não tem que ter medo de errar, tá certo? O que a gente precisa é continuar tentando acertar, né? E mesmo tentando acertar, a gente vai errar, né? A gente vai errar, aí a gente corrige a rota, a gente faz de novo, a gente refaz, a gente pede desculpas, a gente beija, a gente abraça, né? E os nossos filhos também precisam perceber que os pais erram, e a gente pode errar, né? Pais também erram, né? Então, quando nós erramos, o dia que a gente está muito irritado, a gente deu um grito maior do que queria dar naquele momento, não é? Eu disse, meu filho, desculpa, papai, mamãe, eu hoje estava muito nervosa, eu gritei com você, eu não devia ter gritado com você, me perdoe, né? E dê um abraço no seu filho. Então, todos nós podemos errar, e vamos errar. Só que nessa história, gente, a gente tem que mostrar para os nossos filhos, né, que a gente erra e a gente pode tentar outra vez, né, tentar acertar. É sempre errar buscando acertar, né? Então, o erro, ele realmente é um erro quando a gente persiste nesse erro, a gente se fecha por aprendizado, né, gente? Então, eu costumo sempre dizer, isso aí é uma coisa que eu falo muito, né? Quando você entra no caminho da paternidade, sobretudo no caminho da adoção, gente, a gente precisa estar aberto ao aprendizado. Né, Valdemir falou muito bem aqui, ele ficou não sei quantos anos se preparando, a Yara também, né? Eu mesma, né? Hoje eu estou estudando adoção há 20 anos, não, 22 anos, que é a idade de Mateus. Comecei a estudar adoção quando o Mateus chegou na minha vida. Eu não sabia nada, gente, naquela época. Eu tive preparo zero. Tinha tudo para dar errado, né? E não deu errado porque eu fui procurar, eu fui aprender, né? Perguntei pessoas que sabiam, né? Eu fiz tudo ao contrário, me preparei depois. Né? Então, vocês não precisam se preparar depois, nem correr atrás do prejuízo, então vocês têm a oportunidade hoje, né, de aprender. Então, estejam abertos ao aprendizado, gente. Abram-se, né? A gente aprende todo dia, com cada depoimento, com cada live, com cada reunião, por isso que a gente insiste tanto, né? Então, hoje está tudo muito fácil, né, com essa coisa do online, né? A gente pode ir para tudo que é canto. Você tem vontade de ouvir a Dona Alia lá em Curitiba, só procura uma live dela, né? Nós estamos até buscando, né, e tentando trazer muitas outras pessoas diferentes para falar, para que vocês percebam, né, que algumas coisas são universais, não importa se é a Suzana que diga, se é a doutora Luiz, se é a doutora, se é a Alia, se é a Soraya, né, tem algumas coisas que são realmente universais, né, e a gente vai se apropriando desse conhecimento, né, e se apropriando, a gente vai ficando mais seguro, né, quanto mais vocês aprenderem, mais seguros vocês estarão, melhor para vocês depois. Vocês só vão compreender isso, gente, depois que chegarem os filhos, né, e eu fico muito... assim, realmente muito lamentando, né, esses pais que não aproveitam as oportunidades, aquelas pessoas que vêm para a reunião, fica só de corpo presente, né, ou faz de conta que está assistindo, ou vai para a reunião só porque a vara está pedindo um comprovante, né, e não aproveita esse tempo, tá certo? Então, aproveitem esse tempo que vocês têm, essas oportunidades, é para o bem de vocês, e sobretudo, né, para o bem dos filhos de vocês. Tá bom? Parabéns para quem está aqui, né? A essa hora, né? Só tem mais 17 agora, já são 9h30, né? Todos devem estar cansados, né? E foi muito bom. Não sei se vocês gostaram, né? Mas eu gostei muito da reunião de hoje. Foi excelente. Gratidão a todos. Muito bom. Yara, você que abriu, feche a porta. Eita. Eu não treinei para ser anfitriã, é uma coisa completamente nova para mim. Então, diferente da doutora Suzana, de quem trabalha com pessoas, eu trabalho com máquinas. Faz mal. Muito difícil com pessoas. É a história do aprendizado, não é? Eu não sei trabalhar com máquinas, não é? Tem que aprender também. Eu queria agradecer muito a participação.
Obrigada, Júlia Cláudia. Eu sou muito tímida. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. O Valdemir, a doutora Suzana também, que contribuíram com a gente. O Charles, que precisou sair mais cedo, ele tinha comentado comigo que ia participar com a gente. E de todos vocês pretendentes. Como a doutora Suzana falou, esse aprendizado que a gente está tendo aqui, muitas vezes a gente não tem noção do quanto isso vai ser importante. Quando eu entrei, né, no processo da adoção, né, por conta de infertilidade, amor. Eu nunca imaginei todas as particularidades da adoção com as quais eu lidei quando as crianças chegaram. Eu nunca tinha imaginado. E muita coisa eu aprendi nos encontros dos grupos. Sobre os testes, sobre o que a criança vai falar para tentar magoar a gente, para a gente entender que não é pessoal, o comportamento das crianças que elas fazem não é para atingir a gente, enfim. Muita coisa eu aprendi, como todo mundo fala, parece clichê, mas não é. Toda reunião a gente aprende alguma coisa. E assim, quem realmente está investindo nesse aprendizado vai perceber quando seus filhos chegarem, porque vai ficar mais leve, vai ficar mais suave. A primeira vez que meu filho disse a mim, eu não quero mais você, eu quero minha outra mãe. Se eu não tivesse participado das reuniões do grupo, eu não ia lidar com isso da forma como eu lidei, percebendo que aquilo ali era só um reforço de que ele estava realmente se apegando a gente, que ele queria ver qual era a nossa reação. Então, tudo que a gente escuta, as experiências que a gente compartilha é com essa intenção, que seja mais fácil para vocês quando seus filhos chegarem, da mesma forma que facilitou para a gente, quando os nossos chegaram. Queria agradecer muito, não vou me estender também, já são 9h32. Muito obrigada pela participação, foi um prazer estar aqui com vocês nessa reunião. E é isso, boa noite, até a próxima. Que venham muitas. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se alguém esqueceu de preencher, tem um link aí no chat para preencher o formulário, tá bom, gente? Até mais. Até mais. Boa noite. E se Deus quiser, teremos sim encontros presenciais, hein? Vamos marcar um encontro anual aí do Sem Fronteiras, para todo mundo fazer uma viagenzinha, levar esses meninos para passear um pouquinho, e vai ser muito bom. Lá em Pesqueira. Qualquer lugar, eu adoro viajar, é só me dizer onde. Tchau, gente, até mais, boa noite. Tchau, boa noite. Primeiro pare. Valdemir, me ajuda aqui. Está aparecendo ainda, não é possível encerrar essa videochamada. Está sendo gravada, se você quiser encerrá-la para todos, primeiro pare a gravação. Pare a gravação. Parei. Tem 3 cliques para parar a gravação.